Fala, minha rapaziada, como é que vocês estão? Tô passando aqui no comecinho do vídeo pra deixar uns avisos aqui pra vocês, tá bom? Que vocês já devem imaginar quais são esses avisos, né? Por favor, deixa o like e vai se inscrevendo no canal. E se você puder também, faz um comentário, fala uma obra que você gostaria que fosse pro canal ou uma continuação dessa aqui. E por favor, hype o vídeo, porque isso ajuda demais o canal. Agora eu vou parar de enrolar, vamos pro vídeo. Meu mano, essa série leva 20 minutos pra você superar o protagonista sofrendo como um órfão no Natal. Eu podia ter pulado essa parte ou assistido correndo, mas tudo isso é necessário para a trama. Mas se você sobreviveu ao inferno do começo, eu posso te guiar ao Nirvana, com lutas insanas, farm de aura inacreditável, com alguns dos designs de personagens mais incríveis, tipo, olha essa personagem, olha essa outra. Além disso, a trama em si é puro cinema. Então fique ligado e vamos nessa. Logo no início, nosso personagem principal está tranquilamente comprando algo em uma loja de conveniência. O noticiário informa que uma tempestade de areia está dificultando a visibilidade do céu naquele dia. Enquanto isso, o protagonista tenta comprar um pacote de batatas fritas, mas a embalagem já está rasgada, e ele se pergunta o que aconteceu com o conteúdo. Uma menininha que estava por perto começou a perguntar se ele era um ladrão que estava comendo as batatas fritas escondido. Ele disse que não. Ao mesmo tempo, o noticiário alertava as pessoas para ficarem em casa, pois o tempo não estava bom para atividades ao ar livre. Então, um alerta de emergência é transmitido. Um terremoto repentino está ocorrendo perto de Seul. A princípio, o tremor é fraco e ninguém se feriu, mas a estação de monitoramento informa que a intensidade está aumentando gradualmente e que é preciso agir rapidamente. Logo, tudo no chão começa a tremer e eles dizem que o governo vai responder. Mas então a transmissão começa a falhar até que algo aparece bem no meio da rua, na frente de todos. Uma torre gigantesca surge do chão. O protagonista tenta rapidamente salvar a garotinha, e depois que a torre se ergue, toda a área é destruída. Ele consegue protegê-la durante o desabamento e pergunta se ela está bem enquanto a segura em seus braços. Ela continua chamando de ladrão e pergunta o que é aquilo. Quando ele se vira, todos veem uma enorme estrutura imponente sobre eles, e uma delas já havia aparecido na Inglaterra, no Japão e em muitos outros países, incluindo Seul. Em todo o mundo, estruturas estranhas surgiram, e as pessoas as apelidaram de Torres do Pesadelo. Então, todos recebem uma notificação dizendo que foram escolhidos como andarilhos das torres, que salvarão o mundo, e o sistema pergunta se desejam aceitar ou recusar. A primeira pessoa a aceitar clica sem nem pensar. A janela à sua frente começa a brilhar, e as pessoas que aceitaram a convocação são puxadas para o campo de batalha da torre. Após receberem as bênçãos do sistema, elas ganham itens e habilidades como em um jogo, mas logo percebem que aquilo não é um jogo. Então, o sistema fala com todas elas novamente, dizendo que o impacto da torre logo atingirá o mundo delas. Eles olham para fora em choque e finalmente veem como é realmente o exterior da torre. Há pessoas trabalhando ao redor dela, e um dos operários pergunta a Ryu o que é aquela coisa. Então, eles percebem alguém saindo de cima. Todos entram em pânico, dizendo que parece perigoso e pedindo para alguém chamar a polícia ou fazer alguma coisa. Mas aquela coisa lá em cima é, na verdade, um demônio, abrindo suas asas e garras antes de atacá-los. Sua boca já está repleta de dentes aterrorizantes. Então, soltam um rugido e, a partir desse grito, mais monstros começam a surgir. Sirenes de emergência disparam, mas a destruição já começou e todos precisam fugir. O exército tenta fazer algo, mas contra aqueles monstros gigantescos, eles são dizimados rapidamente. Como monstros continuavam a sair da torre, um terço da população foi dizimada, e as pessoas próximas à torre só podiam observar. Então, o sistema os parabeniza novamente, dizendo que foram escolhidos como andarilhos da torre que salvarão o mundo, e pergunta se desejam aceitar o chamado. Após presenciarem o desastre, eles finalmente decidem subir. A mensagem dizia que eles realmente podiam salvar o mundo e que, se atacassem a torre juntos, acreditavam que esse pesadelo finalmente terminaria. A última esperança da humanidade, agora armada com poderes e habilidades especiais para impedir o fim da humanidade, os andarilhos da torre começam a atacar a torre. Durante uma parte da escalada, eles se deparam com uma parede de pedra intransponível. Um deles pergunta qual é o problema e se pergunta se não poderiam simplesmente destruir aquilo. Outro zomba dele, perguntando se ele realmente acha que é uma solução tão idiota funcionária. Mas então alguém percebe que, na verdade, funcionou. Outro membro da equipe chama o líder para examinar algo, uma pedra brilhante no chão.
Ao pegá-la, descobrem que se trata da Pedra do Retorno. Ela transporta o usuário de volta ao momento em que foi invocado pela primeira vez a torre, preservando todas as suas memórias. A pedra também pode ser dividida e usada separadamente. Você realmente acha que uma torre tentando destruir o mundo simplesmente destruiria uma pedra do tempo tão facilmente? Ora, não é assim que os clichês funcionam. Mesmo assim, eles ficam impressionados que a pedra possa enviar alguém de volta no tempo. Parece bom demais para ser verdade. Como um item tão defeituoso pode existir? Então o líder da equipe diz que ele mesmo usará para confirmar. Esse líder é Huang Jinshun. Ele ativa a pedra e uma luz brilha diante de todos. Então ele desaparece, deixando os outros para trás. Eles ficam chocados com seu desaparecimento, mas começam a se perguntar se o seu líder poderá algum dia retornar. Mesmo que ele tenha retornado ao passado, não deveria ele ainda existir no presente também? Mas Sakamoto lhes diz que talvez isso seja normal. Huang pode ter voltado ao passado daquele mundo, mas se a linha do tempo se dividiu, então eles podem nunca mais encontrá-lo. Então Sakamoto começa a explicar isso com ideias científicas como multiverso e universos paralelos. A situação atual deles pode ser aquela em que a linha do tempo do universo se dividiu, o que significa que, no momento em que Huang Jinshun retornou ao passado, ele se tornou completamente diferente do Huang Jinshun que existia em seu mundo. Todos ficam perplexos com a explicação, mas Sakamoto admite que provavelmente não entenderam tudo. Mesmo assim, a única certeza que tem é que Huang Jinshun realmente retornou ao passado, mas o simples fato de ele ter voltado não significa que algo mudará neste mundo. Sakamoto acrescenta que, até onde ele sabe, os itens da torre nunca mentiram antes. Então a pedra deveria enviar cada usuário de volta para uma linha do tempo alternativa. Claro, isso ainda é apenas uma teoria. Eles também não podem descartar a possibilidade de que todos que a usem acabem na mesma linha do tempo. Afinal, os itens da torre transcendem a lógica humana normal. E nesse instante, o segundo impacto da torre atinge o mundo exterior, fazendo com que mais monstros comecem a surgir. Antes que toda a humanidade na Terra seja destruída, os caminhantes precisam fazer uma escolha: usar a Pedra do Retorno para voltar ao passado ou permanecer na torre e morrer. E é exatamente isso que começa a acontecer. Muitos deles são mortos enquanto avançam tentando derrotar um monstro coberto de tentáculos. Um deles implora por socorro, mas a criatura o devora sem a menor piedade. Nesse momento, eles decidem que finalmente chegou a hora de usar a pedra. Mesmo assim, um deles se recusa a desistir, enquanto o outro diz que lamenta não haver mais esperança. Ele usa o objeto e desaparece ao seu lado. O ruivo cai no chão, prestes a ser devorado pelo monstro, mas então alguém aparece e o corta em pedaços, salvando o garoto. O homem que apareceu pergunta se ele está bem, e o garoto responde que sim. Em seguida, o resto do grupo P10 chega, chocado com a fuga daqueles covardes. Ao ver isso, o garoto ruivo começa a chorar, e um deles o agradece por ter resistido até o fim. Eles eram a esperança da humanidade, as pessoas que não caíram na armadilha da Pedra do Retorno e escolheram proteger o presente, não o passado. O último esquadrão da humanidade, chamado Carpe Diem. Mas pouco tempo depois, até mesmo Carpe Diem acaba completamente destruído. Durante um dos piores momentos de sua vida, o protagonista se pergunta onde tudo começou a dar errado. Um pouco antes, eles estavam lutando contra um monstro mascarado. Aquele mesmo cara de cabelo castanho entra correndo e diz para Jair ir embora agora. O protagonista também avança, dizendo para ele relaxar porque ele vai matar aquela coisa agora. Juntos, eles conseguem retalhar o monstro e matá-lo. Depois disso, o protagonista pergunta se alguém morreu. Seu amigo diz que acha que ninguém morreu. Felizmente, e até mesmo os feridos devem se recuperar com bastante repouso. Ele acrescenta que, nesse ritmo, chegar ao último andar talvez seja possível. Todos estão felizes após a batalha, sorrindo para os dois. Então, o protagonista percebe algo no chão, uma espada grande que suprime dragões, forjada pelo Tigre Fantasma, o mestre do 85º andar, ao longo de 1000 dias e 1000 noites para matar um dragão que detinha a energia do Sol e da Lua. Ele percebe que uma arma ainda mais poderosa surgiu. E assim como Kim Yun-Van disse, ele não sabe se eles realmente conseguirão chegar ao topo, mas ainda assim tentará. Ele pensava que tudo estava indo bem, mas agora está em apuros no salão do chefe do 99º andar, o salão de Yamuk. Aquele monstro está bem na frente dele, pronto para disparar uma rajada de calor. Seus amigos estão todos caídos ao seu redor. E quando ele tenta olhar para trás, o monstro desfere um golpe tão forte que o arremessa contra a parede e o prende ali como um inseto. O protagonista começa a tossir sangue e pensa que tudo acabou. Depois de tudo que passaram juntos, todas aquelas vezes,
Mesmo depois de tudo, parece que tudo culminou nessa morte patética. Mas, ao olhar para frente, ele se surpreende ao ver o mesmo amigo atacando o monstro e tentando cortá-lo, acertando 2 golpes certeiros logo atrás da cabeça da criatura. Ele continua golpeando o monstro. Ele grita para Ronel se levantar. Ainda atacando, ele continua gritando. Então ele admite que não consegue derrotar aquele desgraçado sozinho, mas, enquanto diz isso, o monstro de repente se vira e olha para trás. Em seguida, crava seu chifre direto no amigo de Jae-won, perfurando seu estômago e matando-o instantaneamente. Ao ver isso, Ronel começa a gritar, mas quando ele avança, o monstro balança o corpo do amigo enquanto corre com ele, ainda preso ao seu chifre. Então o monstro corre em direção a uma parede, arremessando o garoto contra ela e eliminando qualquer chance de ele ainda estar vivo. Ao ver aquilo, Jae-won, tomado pela raiva, desembainha sua arma e avança contra o monstro. Mas, enquanto corre, percebe uma espécie de energia fluindo pela ponta de uma das escamas da criatura. Intrigado, imaginam que seria aquela luz e supõem que possa lhe ser útil. Assim, dirige-se diretamente para o local, ataca e consegue derrotar o monstro. Ele o mata de vez. Depois disso, começa a tossir, completamente exausto. Então corre até Ronel, mas o garoto está caído num canto, totalmente derrotado. Que isso? Você assistiu o vídeo até aqui e não se inscreveu no canal? Tu tá dando mole, hein? Agora deixa esse like aí, faz um comentáriozinho, se inscreve, hein? E dá like, seu safado. Jae-won então percebe uma pedra de retorno incolor já em suas mãos e fica atônito. Ao mesmo tempo, Ronel se desculpa com ele. Ele apenas o encara em choque, pensando no que Ronel dissera certa vez, que, como o garoto nunca parava de sorrir, mesmo naquela torre cruel, os andarilhos lhe deram o apelido de Cavaleiro Sorridente. Mas agora que o Cavaleiro Sorridente diz que perdeu o sorriso pela primeira vez, Jae-won manda-o embora. Ele ordena que desapareça antes que mude de ideia, então deixa Ronel para trás, e Ronel começa a se perguntar se Jae-won percebeu. Ele diz que a pedra parece muito desgastada. Então, com suas últimas forças, ele consegue se levantar. Enquanto isso, o protagonista pensa que Ronel é muito mais forte do que ele esperava e, por causa dele, agora está convencido de que alcançar o topo da torre é possível e, contanto que ele esteja lá, eles conseguirão. Ele se sente aliviado por Ronel existir neste mundo. Então Ronel se atira de uma das janelas da torre. Enquanto isso, Jae-won chega à última porta, relembrando tudo o que passou com seu amigo. Mesmo assim, ele sabe que precisa continuar e sobe para o próximo andar. Ao chegar lá, ele fica chocado com a geleira e percebe que está em um campo nevado. Nesse campo congelado, Jae-won luta contra vários monstros gigantes que o atacam. Espinhos de gelo afiados se formam ao seu redor, e um desses monstros continua a persegui-los, zombando dele e perguntando se ele finalmente desistiu. Mas Jae-won se vira e diz que de jeito nenhum vai desistir, e pergunta se o monstro já terminou de brincar com ele. O monstro ataca novamente, até que o protagonista finalmente consegue entrar em um túnel. Os monstros continuam procurando, e de dentro, ele ainda consegue ver o que está acontecendo lá fora. O monstro imagina que poderá continuar se escondendo assim para sempre. Dentro do túnel, Jae-won tenta curar seu braço congelado e diz que já faz 10 anos desde que chegou ao 99º andar. Ele sobreviveu a inúmeras crises do 98º, mas o perigo no 99º era de um nível completamente diferente. Aquele gelo fez passar por um inferno. O chefe do 99º andar é o dragão de gelo Velkizes, e o hálito do dragão da Terra Esquecida é difícil de suportar mesmo com resistência máxima ao frio. Ele diz que, sem os equipamentos deixados por andarilhos que já partiram, teria morrido há muito tempo. Isso inclui a espada suprema do dragão que ele conseguiu no 85º andar, a armadura de demônio de gelo que o Ninho lhe deu e também objeta em seu braço, a pulseira do Rei das Chamas. Então ele pensa em An, seu Io, vendo a garota à sua frente em sua memória. Ele se desculpa com ela, dizendo que as coisas teriam sido diferentes se ele fosse mais forte. Ele se lembra da morte dela, então alguém chama Jae-won. Ele se assusta. O ferreiro pergunta se ele pretende enfrentar aquela coisa novamente, e ele responde que sim. Dessa vez, ele realmente sente que pode vencer. O ferreiro de Atapos, Jae-won, pergunta se ele está falando sério e diz que é um alívio.
Esta é a vila conquistada após derrotar o chefe do 50º andar, Atapos. Mesmo com a chegada diária de andarilhos mortos e feridos, as pessoas nunca perderam a esperança. Os sacerdotes formaram grupos de resgate de emergência para salvar os guerreiros que não podiam mais lutar, e os ferreiros da oficina produziam equipamentos gratuitos para os andarilhos que lutavam pela humanidade. Jai-On diz a Jai que parece ser o último ferreiro que restou em Atapos. Agora Jai diz para ele não lembrá-lo de que o protagonista é seu único cliente, e que o fornecimento dos andares inferiores parece ter parado, então ele está sem minério. Ele diz que ainda havia um pouco chegando alguns meses atrás, e o protagonista acha que faz sentido, porque quase nenhum humano sobreviveu na torre. Ele diz que nem sabe mais em que ano estamos, mas 10 impactos da torre já aconteceram, e depois de um certo ponto, as pessoas pararam de ser invocadas para o campo de invocação do primeiro andar para escalar a torre. Ele está começando a achar que os humanos na torre foram exterminados. Jai mal consegue falar, mas pergunta se algo tem incomodado Jai-On. Ultimamente, enquanto sobe e desce a torre, mesmo que tudo pareça igual como sempre, ele diz que, pensando bem, perto do local onde a pedra de retorno foi encontrada, havia algumas inscrições estranhas. Eles falaram sobre uma torre dentro da torre e um pesadelo dentro de um pesadelo. Ele disse que talvez outra pessoa tenha escrito, mas não fazia ideia do que significava e concluiu que não era importante. Então Jai disse que a vovó Helene desapareceu há 2 dias. Ele explica que ninguém envelhece dentro da torre, então se alguém desaparece, só existem 2 motivos, ou voltou ao passado, ou pulou da torre. Helene, da Helene's Potions, e Jai, da Jai's Workshop, estavam entre os últimos funcionários de apoio que restaram nos andares. Isso deixa Jai ainda mais apreensivo. Ele continua martelando o metal enquanto fala. Jai-On pede a Jai que lhe ensine a arte da ferraria. Nesse momento, Jai para o martelo imediatamente. O protagonista percebe que era disso que precisava. De volta com o dragão de gelo. Ele pergunta se ele já terminou de brincar de esconde-esconde. Diz que nenhum humano jamais chegou sozinho ao 99º andar desde a construção da torre, e admite que Jai-On é um humano incrível. O protagonista odeia a ideia de que o último a reconhecê-lo seria um monstro em vez de um humano. Então, ele diz que matá-lo também o deixaria com um vazio, afinal, foi o monstro quem o reconheceu. O dragão diz que isso é impossível. Mas então Jai-On pergunta como ele poderia saber disso, já que até mesmo aquela armadura da qual ele tanto se orgulha está começando a rachar. O dragão não gosta nada disso. A criatura prepara outro hálito congelante e chama Jai-On de arrogante, dizendo que os jogos acabaram, mas quando se prepara para atacar, ele avança direto para o hálito que jorra de sua boca. Ele é atingido em cheio, e a explosão o arremessa para a monge, prendendo-o em uma geleira. Ele está quase completamente congelado, coberto de sangue e gravemente ferido pelo ataque do dragão. O dragão diz que lutará até o fim, mas por mais que resista, o destino que o aguarda é uma solidão esmagadora. Então, alguém começa a chamar por Jai Ryan, despertando novamente, e estátuas de gelo de seus amigos mortos aparecem ao seu redor, enquanto o dragão continua falando sobre o vazio que sentirá. Então, Jai-On intervém e diz que o dragão fala demais. Ele se liberta dessa ilusão e ataca novamente. Ataca mais uma vez, investindo contra o dragão, mas este, cansado daquela mesma estocada depois de tanta conversa, pensa que ele deve desistir, pois não pode vencer com aquele golpe. Mas Jai-On repete o mesmo ataque e explica que começou a escalar a torre depois dos outros, perdendo, assim, habilidades e aulas secretas todas as vezes. Foi por isso que ele desistiu de buscar outras habilidades e se concentrou em apenas uma, a estocada. Ele continuou aprimorando-a cada vez mais. Depois de matar mais de 50 milhões de monstros com esse único ataque, seus companheiros acharam que seu apelido deveria ser Estocada. Então ele sentiu aquele golpe começar a mudar, ficando mais rápido, mais preciso e mais forte. No fim, deixou de ser um movimento simples e ganhou um poder de ataque próximo ao de uma habilidade secreta. E como não era uma habilidade, nunca drenava sua energia espiritual, então ele nunca se cansava de usá-lo. Mesmo assim, ainda é um resultado ruim. Acertar apenas um arranhão depois de centenas de golpes é demais. Ainda assim, ele acerta o mesmo ponto novamente, mas o dragão abre a boca mais uma vez para disparar outro raio. Jai-On pensa que é tarde demais para desviar, mas então sente algo. Enquanto o monstro respira em sua direção, aquela mesma linha de luz aparece em sua visão. Ele percebe que é a mesma luz que viu no 98º andar, então agora precisa se concentrar ao máximo, desferindo o golpe mais poderoso de sua vida. O golpe atinge o rosto do monstro e causa um dano enorme ao dragão. O dragão começa a gritar com ele, com o olho destruído, perguntando como ele ousou.
Já Yuon fica chocado ao perceber que ainda não foi o suficiente e diz que aquilo deveria ter acabado com tudo de uma vez. Então, ele se vanglora um pouco, dizendo que agora vai acabar com tudo de verdade. O dragão dispara mais alguns raios contra Jae-won, destruindo tudo ao seu redor e quase o atingindo enquanto ele escapa. Ele não consegue acreditar que o dragão ainda esteja atacando no ar e percebe que não tem chance de vencer desse jeito. Então o dragão desce perto dele, pousando bem ali. O dragão diz que é uma pena. Ele diz ao protagonista que, se houvesse mais 10 humanos como ele, eles poderiam ter vencido. O protagonista o interrompe e diz para ele parar de bancar o durão quando já está se desmoronando. O dragão diz que, se a raça de Jae-won não tivesse sido enganada pela pedra demoníaca dos sonhos, seu destino teria sido completamente diferente. Ao ouvir isso, o protagonista fica atônito e pergunta o que é aquela pedra demoníaca dos sonhos, mas o dragão não responde e ataca novamente. Ele salta para trás para evitá-lo e, em seguida, corre por uma porta. Ele se tranca lá dentro, por um segundo. Pensa que foi por pouco. Se aquela garra o tivesse arranhado, ele teria morrido. Seus pontos de vida estão quase zerados. Mesmo assim, ele não consegue parar de pensar no que o dragão disse. Ele está completamente exausto, mas sua mente permanece presa àquela pedra demoníaca dos sonhos. 5 anos se passam. Jae-won retorna para enfrentar o dragão novamente, desta vez, finalmente o derrota. Ele conquista o título de pesadelo do 99º andar, e seus níveis de vitalidade, artes marciais e agilidade atingem o máximo. Mesmo assim, ele parece um pouco decepcionado. Muitas janelas do sistema aparecem, e isso só depois de derrotar aquele monstro. Então ele pergunta ao dragão mais uma vez o que é a pedra demoníaca dos sonhos. O dragão diz que Jae-won já deveria saber a resposta. Acrescenta que ele aprenderá o resto no último andar. O protagonista também recebe a espada do dragão de gelo, uma arma negra repleta do hálito do dragão de gelo, que, segundo a lenda, revela sua lâmina quando seu mestre deseja lutar. Ele olha para ela e pensa que não parece nada com uma espada, mas com uma adaga. Então, uma porta surge do sangue do dragão. É o último andar. Jae-won se prepara para entrar, mas, à medida que se aproxima, o nome da porta muda de sangue para a sala de controle. Ao sair do líquido negro, ele percebe algo estranho à sua frente. Aquele lugar representa tudo o que ele vivenciou até então. Ele percebe que está olhando para a forma atual da torre, incluindo o campo de invocação de Tapos e mais. Então alguém fala, surpreso por ele já ter chegado, dizendo que pensava que ele tivesse passado pela vila primeiro. A voz diz a Jae-won para não ficar nervoso. Diz que se esqueceu de lhe enviar uma mensagem importante e pede-lhe que espere ali um momento, acrescentando que, embora o objeto possa parecer bonito, na verdade é antigo e, portanto, difícil de usar. Uma mensagem surge à sua frente, felicitando-o por ser a primeira pessoa a concluir todos os tutoriais do mundo 294. Diz que a sua conquista foi registrada nos imortais registros acásticos e que apenas os monarcas das grandes terras podem vê-la. Jae-won fica abalado com isso. Ele se pergunta o que significa que tudo isso foi apenas um tutorial, especialmente depois da morte de todos os seus amigos. Isso deixa desesperado, completamente dominado pela verdade. O narrador pergunta se o choque foi tão forte assim e diz que espera que Mance não fique atordoado por muito tempo, senão ele pode ser engolido pelas próprias emoções. Então acrescenta que provavelmente já foi demais, mas que ele ainda não deveria se abalar tanto. Ele se saiu muito bem para um humano. Então, o narrador percebe algo estranho em Jae-won. Ele está parado ali, sem frear, olhando fixamente para frente. O narrador percebe que ele se recuperou muito mais rápido do que o esperado. Então o protagonista pergunta quem é esse desgraçado. A figura semelhante a um tigre diz que estava falando tanto que se esqueceu de se apresentar. Explica que está apenas feliz em conhecê-lo. Nunca antes alguém havia chegado sozinho ao 100º andar. Isso lhe dá o nome de Beastlane, o mestre demônio da Torre dos Pesadelos. Jae-won acaba de concluir o desafio. Em si pergunta se chamar tudo isso de tutorial significa que o jogo de verdade só começa agora. Beastlane diz que entende rápido, mas primeiro precisa ver algo. Então, Beastlane estala os dedos e vê uma lembrança de si mesmo perguntando se tudo aquilo era um jogo. Aquela visão o assusta. Beastlane diz que todos eram tão jovens naquela época, e já faz muito tempo desde a última vez que viu algo assim. Jae-won começa a se lembrar de todas as missões pelas quais passaram. Beastlane diz que esses são rostos que jamais serão vistos novamente. E naquele exato momento, Beastlane afirma que nenhum deles poderia prever o que estava por vir. Um futuro terrível e trágico. Ele diz que até ele chorou assistindo. Então pergunta se Jae-won se lembra de tudo agora. Da tristeza, da raiva, do arrependimento.
e diz que é normal sentir emoções sem sentido ou confrontar o passado. Depois disso, ele oferece ao protagonista uma nova chance. Ele diz que em si pode recomeçar o jogo. Beastlani fala disso como se fosse um presente incrível, algo que só aconteceria em um romance. Recomeçar tudo mantendo todas as suas memórias atuais. Jae-won começa a se perguntar se é realmente assim que as coisas terminam. Ele pensava que escalar a torre salvaria o mundo, porque era isso que dizia a primeira mensagem. Agora ele percebe que Beastlani o enganou desde o início e que tudo foi construído sobre mentiras. Nunca houve como impedir os impactos da torre. A única coisa que eles conseguiam fazer era continuar subindo. Salvar a humanidade não passava de uma falsa esperança. Então Jae-won diz que Beastlani já sabe que ele não vai voltar ao passado. Beastlani cai na gargalhada na frente dele, com a boca bem aberta, perguntando se Jae-won ainda está falando do passado. Ele diz que vai deixar isso bem claro. Nenhum item na torre ou nas grandes terras pode enviar alguém de volta no tempo. Não existe nada parecido. Ele pergunta o que quer dizer, pois realmente havia um objeto na torre chamado Pedra do Retorno. Então, de repente, ele se lembra do que o dragão de gelo lhe disse. Se sua raça não tivesse sido enganada pela pedra demoníaca dos sonhos, seu destino teria sido completamente diferente. E nesse instante, Jae-won finalmente entende. Beastlani diz que vai corrigir uma coisa. Não é a Pedra do Retorno, é a Pedra do Demônio dos Sonhos. Essa pedra não envia ninguém para o passado. Isso os aprisiona dentro de sonhos criados pelo Demônio dos Sonhos. Ele diz que jamais imaginou que pudesse existir uma raça tão obcecada em retornar ao passado até chegarem ao 67º andar. Os únicos com essa obsessão eram ele e os humanos. Então Beastlani pergunta a Jae-won se eles estão prontos para começar o jogo de verdade. Não se trata de voltar no tempo, mas sim de jogar tudo de novo desde o início. Ele diz ter certeza de que o protagonista fará a escolha lógica, mas o protagonista recusa imediatamente. Beastlani não consegue entender, e o protagonista diz que, graças a ele, finalmente sabe o que a torre realmente é. Nesse momento, algo aparece atrás de Beastlani e parece chocado. A informação a chama de Torre dos Pesadelos. Modo tutorial, também conhecido como Fortaleza do Arrependimento, é a segunda criação de Monarch, o demônio dos sonhos que cria pesadelos. Nele, aqueles que concordam em ser invocados são colocados em sonhos criados pelo demônio. Jae-won diz que já entrou no sonho criado pela torre. Então, nesse caso, ele mesmo caçará o demônio dos sonhos e seguirá para o próximo andar. Beastlani afirma que não há próximo andar e que este é o fim da torre, mas Jae-won não acredita mais em uma palavra sequer do que ele diz. Beastlani pergunta se as recompensas por concluir o sonho não foram suficientes e zomba dele por se apegar às suas pequenas memórias, mas avança e desfere um golpe, arrancando parte da cabeça de Beastlani. Mesmo assim, Beastlani continua falando. Ele diz que está tudo bem e pergunta o que o protagonista quer. Um item secreto, uma habilidade secreta, qualquer coisa. Ele diz que o protagonista merece. Jae-won responde que não precisa de nada disso, então Beastlani pergunta se ele não quer retornar ao seu mundo original. Então ele diz que, já que viu através do sonho dentro da Torre dos Pesadelos, deveria ter visto isso também. Nunca houve nenhum impacto da torre. Ele pergunta do que ele está falando, e Beastlani lhe mostra as pessoas lá fora, vivas. Ao ver isso, o protagonista fica atônito e pergunta o que está acontecendo. Então, Beastlani se move ao redor dele enquanto o protagonista observa as pessoas vivendo suas vidas cotidianas normais. Beastlani ri e diz que Jae-won finalmente entendeu a situação. Ninguém morreu. Isso não é surpreendente? A família dele, seus amigos, as pessoas que lhe são preciosas, todos estão bem. Beastlani diz que isso deve ser uma notícia maravilhosa. Entre eles, ele até nota um cara que se parece exatamente com o personagem principal de outra história. Aquele homem está lendo algo bem estranho. Então Beastlani se vira para o protagonista e diz que quase se esqueceu de lhe mostrar a parte mais importante. Ji-won é levado para um hospital, onde um médico pergunta sobre os pacientes e outro diz que eles ainda não recuperaram a consciência. Olhando ao redor, o protagonista vê seu próprio corpo e Beastlani pergunta se ele está surpreso com sua aparência atual. Beastlani explica que décadas se passaram para ele, mas em seu mundo original apenas um mês se passou. Ele também diz que o protagonista jamais poderá derrotá-lo. Afinal, o protagonista mal terminou o tutorial. A diferença entre eles é tão grande quanto a diferença entre humanos e dragões. Mas Ji-won acha que isso é, na verdade,
um alívio. Se estamos falando de dragões, ele já caçou um antes. Biastlane o chama de arrogante, mas o protagonista ataca novamente, mais uma vez, é puxado de volta para a torre. Com várias poções em mãos, ele se dirige para onde Jivan deveria estar, mas o lugar já está arruinado e vazio, então ele decide forjá-lo ele mesmo. Ele diz que se passaram 72 dias, contando com hoje, e que o desafiou todos os dias sem descanso. Não importa como ataque, não consegue sequer arranhá-lo, mas também não consegue matá-lo. Ele não sabe por quê, mas o cara não tem a menor intenção de acabar com ele. Por isso, não importa quantos dias ou até anos leve, ele ainda quer matá-lo. Mas Biastlane não está nada contente com isso. Ele precisa se controlar, porque aquele cara tem mercadoria que pretende vender. Um exemplar muito especial. Como cultivador, é a primeira vez que ele vê algo assim. Um cultivador garante que um produto se adapte com segurança às grandes terras através do segundo processo, que o aprimora. O primeiro passo é escolher as sementes, deixando apenas as melhores, e é para isso que serve o tutorial, encontrar produtos que valham a pena. Depois disso, os produtos escolhidos podem finalmente começar a crescer no jogo de verdade. O segundo passo é como dar água e fertilizante às sementes selecionadas para que elas se desenvolvam, mas se houver um produto que se recuse a avançar para o próximo estágio, você simplesmente fecha os olhos e o mata, já que a alma não é destruída quando alguém morre na torre. Mas e se a alma dele se machucar por causa da distância entre eles? Isso pega de surpresa. Pensando nos superiores que observam, ele percebe que os cultivadores não ficarão parados. Ele precisa criar este com perfeição e vendê-lo, porque tem certeza de que chegou a hora de ascender e se tornar um demônio de alta patente. Ele ainda precisa pagar o empréstimo que usou para comprar aquela torre. Esse produto é tão valioso que até deuses, que normalmente não fazem pactos com demônios, entraram em contato com ele. Isso deixa furioso. Ele acha que Jivan está o enlouquecendo, e o protagonista ataca novamente. Biastlane exige saber o que diabos ele quer. Claro, deve haver um motivo para ele estar agindo assim. Ele pergunta seriamente se Biastlane não se cansa disso, porque se ele simplesmente concordasse e começasse o jogo de verdade, tudo seria mais fácil. As pessoas do mundo dele diriam que essa é a melhor escolha. Então, por que o garoto está fazendo tudo isso? Mas ele continua atacando, e Biastlane finalmente perde a paciência, erguendo uma barreira entre eles. Por trás da barreira, ele o observa. Então ele ataca novamente, olhando para trás, mas é cego. Biastlane o agarra pela mão e implora por uma resposta. O que ele quer? Ele continua dizendo que lhe dará itens secretos ou habilidades ocultas. Então por que insistir em algo tão inútil? Mas Jivan diz que o caçará e seguirá para o próximo andar. Biastlane fica furioso ao ouvir aquele mesmo absurdo e pergunta o que será preciso para que ele entre no jogo de verdade. O protagonista percebe que finalmente levou ao limite, então diz que é uma coisa que ele quer perguntar. Depois de ouvir o pedido, Biastlane diz para ele não se surpreender. O universo dele não é feito de apenas uma dimensão. Jivan diz casualmente que já sabe disso. Biastlane fica chocado e pergunta se o garoto é algum tipo de gênio, mas Jivan diz que todo mundo sabe dessas coisas. Mundos paralelos, multiversos, tudo isso também existe na Terra. Biastlane explica isso com mais clareza. Há um plano dimensional principal chamado Grandes Terras, e abaixo dele se ramificam inúmeros mundos alterados. A Terra é apenas um pequeno planeta em um sistema dimensional separado, entre incontáveis ramificações, e o chamam de Mundo 294. Na Torre do Pesadelo, os andarilhos podem adquirir habilidades, itens e melhorar seus atributos. Então, eles se adaptam ao sistema das Grandes Terras e têm a chance de viajar para outro mundo. Demônios como eles servem para apoiar esses jogos. Mas Jivan vai perguntar por quê. Por que ele está fazendo tudo isso? Biastlane diz que não é isso que realmente o intriga. Dentre esses incontáveis mundos alterados, a verdadeira questão é por que a Torre do Pesadelo foi invocada para o mundo dele. É isso que realmente o incomoda. Por que ele e sua família foram forçados a um destino como esse? Biastlane diz que o mundo dele foi escolhido puramente por acaso, mas Jivan o interrompe. Não é isso que ele está perguntando. O que ele quer saber é por que alguém como Biastlane está administrando a Torre do Pesadelo. Biastlane pergunta o que ele quer dizer. O protagonista insiste, perguntando o que ele ganha com esse trabalho. Sem uma resposta concreta, Biastlane gagueja e diz que poderia ser considerado uma espécie de trabalho voluntário, mas logo percebe que Jivan não acredita em uma só palavra. Ainda assim, ele afirma que os demônios realmente gostam de trabalho voluntário e que muitos deles ajudam viajantes especiais em diferentes planetas. Existe até um lugar chamado Paraíso,
onde humanos e demônios vivem juntos em paz. Mas bem acima de sua cabeça, uma mensagem do monarca sobre o cultivo do produto aparece diante do protagonista. Beastlane então pergunta se ele finalmente acredita nele. Ele não acredita de jeito nenhum, pelo contrário, sabe demais. Então o protagonista verifica suas próprias informações e percebe que seu nível é absurdamente alto. Tudo em seu status está no máximo. Ele atingiu o limite, então agora acha que não tem mais habilidades para evoluir. Mesmo assim, ele ainda não consegue chegar a Beastlane, e esse pensamento o deixa um pouco para baixo. Ele começa a se perguntar se os humanos realmente podem ser reduzidos a nada, ou talvez o sistema deste mundo esteja errado. Então ele sente algo. Pergunta-se o que era, certo de que desta vez a sensação era realmente estranha. Percebendo que não deveria estar ali, começa a ver minúsculas partículas no ar e se pergunta se está alucinando. Ele pega uma, e ela se quebra em grãos de poeira, flutuando pelo ar. Ele diz que eram partículas fininhas, que depois se transformaram em algo parecido com um cubo de açúcar, e a cada transformação assumiam uma forma diferente. Essas partículas eram a essência daquele mundo, e não importava a forma que assumissem, ele instintivamente entendia o que eram. De volta ao presente, ele está basicamente lendo sobre o lado maligno que Beastlane esconde por trás daquele suposto trabalho voluntário. Ele pergunta sobre o monarca, querendo saber se é o rei, e Beastlane pergunta se ele finalmente se interessou. Ele explica que os monarcas protegem as grandes terras, e as pessoas que completam este jogo geralmente seguem para as grandes terras e recebem o apoio de um monarca. Jaivan pergunta o que esse apoio significa, e Beastlane diz que seu futuro depende de qual monarca ele escolher. Se o protagonista seguir seu conselho, Beastlane jura em seu próprio nome que usará todo o seu poder para ajudá-lo a escolher um grande monarca. Claro, isso só importa se ele estiver disposto a jogar o jogo de verdade até o fim. Jaivan diz que ele parece um vendedor de seguros. Beastlane se ofende, dizendo que de jeito nenhum ele está agindo assim. Então ele diz que tudo bem, que entende que fará o que Beastlane mandar. Exatamente em 10 dias ele partirá deste lugar. Então, 9 dias se passam, e o protagonista continua treinando. Beastlane observa e percebe que ele está fazendo essas bobagens o dia todo, mas diz a si mesmo que está tudo bem, ele só precisa de um pouco mais de paciência. Eles estão quase terminando. Ele só comprou aquela torre idiota porque aqueles canalhas o enganaram. Ele fica ainda mais furioso, pensando que toda essa confusão é culpa daqueles vigaristas. Disseram-lhe que a torre fora construída por um mestre, uma relíquia ancestral de primeira geração, tão antiga que ninguém conseguia medir sua idade. Se fosse uma torre de terceira geração, teria uma função para forçar o fim do tutorial sem comprometer as recompensas. Mas, como essa torre amaldiçoada de primeira geração não possui essa função, ele não pode encerrar o jogo sem fazer um acordo sobre as recompensas. Isso deixa ainda mais irritado com Jaivan por causa de tudo isso. Mesmo assim, ele diz que está tudo bem. Afinal, ser pobre é um pecado, então ele vai continuar usando, já que ainda funciona. Então ele diz que amanhã será o fim. Nesse dia, o protagonista recebe várias mensagens. Uma delas é um resumo final sobre as grandes terras, explicando como aumentar sua adaptação para se tornar um adaptador, sobre as 12 zonas que ele deve visitar mesmo que isso mate, e outras coisas que ele precisa saber. Então, uma nova mensagem aparece, dizendo que o administrador do jogo quer encerrar o tutorial, devolvê-lo ao mundo 294 com todas as suas memórias intactas e começar o jogo de verdade. Beastlane pergunta se ele memorizou tudo o que lhe foi dito, e Jaivan responde que sim, chegando a agradecê-lo. Então, Beastlane diz para ele se apressar e clicar em aceitar. Ele esperou tanto por esse dia que está extremamente animado, mas, em vez disso, o ataca, fazendo-o desaparecer. E então ele fala com Jaivan, perguntando o que diabos ele está fazendo, por que está o atacando novamente. O protagonista diz que ele deveria saber só de olhar, porque a partir de agora ele vai caçá-lo. Então ele corre para Beastlane novamente. Depois que começou a ver aquelas partículas, o golpe de sua espada se tornou instável, e a cada ataque ele sente um estranho desconforto. É como se seus sentidos estivessem despertando. Então ele continua estocando, matando Beastlane repetidamente. Ele começa a se perguntar se é assim que se sente estar vivo, mas então algo o agarra. Beastlane lança uma massa de tentáculos contra o garoto. É a árvore de ferro nedra, uma planta do 91º andar.
Ele diz que nunca viu ninguém como Jaivan antes, e honestamente, teria sido mais fácil para ambos se as coisas tivessem sido assim desde o início. Então ele pergunta se Jaivan não concorda. Ele pergunta o que Bazeframe planeja fazer, já que não pode terminar este jogo sem a aprovação dele. Bazeframe admite que é verdade e diz que desistiu de obter essa aprovação há muito tempo. Agora ele só quer perguntar uma coisa: por que Jaivan acha que este tutorial nunca termina? Bazeframe explica que a Torre dos Pesadelos está programada para desligar sozinha, 100 dias após a conclusão do tutorial. Isso choca o protagonista, mas Bazeframe diz que ele só precisa segurá-lo e arrastá-lo silenciosamente para o jogo de verdade depois disso. Jaivan responde imediatamente. Ele pergunta se nas Grandes Terras ele é conhecido como o Templo da Provocação. Vazetron fica visivelmente abalado com isso. Ele continua, viveu 784 anos, atravessou 128 mundos e ainda usa esse cultivo horrível nas tribos-alvo. Beastlane exige saber como ele sabe de tudo isso. Jaivan diz que planejava entregá-lo ao Monarca Negro, conhecido como Matemático. Beastlane está apavorado e pergunta quem é o verdadeiro protagonista. Todas essas informações estão pairando sobre sua cabeça, e até mesmo o protagonista acha isso estranho. Ele pergunta quem Beastlane pensa que ele é. Afinal, ele é o prêmio que Beastlane passou anos criando ali. Então Jaivan diz que isso acaba agora e se liberta da planta que Beastlane usou para prendê-lo. No momento em que o protagonista se liberta, ele avança a toda velocidade e desfere um golpe direto em Beastlane. Dessa vez, o ataque o assusta de verdade. Ele chega a suar enquanto desvia o golpe do protagonista. E é aí que as coisas começam a dar errado. Beastlane sente impacto no ombro esquerdo e grita. Ele não consegue acreditar. E o brilho azul ao redor do ataque da Jaivan só piora a situação. Beastlane começa a se perguntar se alcançou a hiperadaptação. E alcançou. Sua espada evoluiu para uma lâmina gigantesca. Jaivan claramente atingiu outro patamar. Ele diz que, depois de chegar ao 100º andar, começou a se perguntar se aquilo ainda fazia parte do sonho. Depois, voltou a duvidar. E se esse homem realmente não pudesse matá-lo? E, além disso, ser humano significava que ele poderia ser restaurado para sempre dessa forma? Conforme a essência do mundo começou a se desfazer, essa linha de pensamento o levou a uma resposta. Esse foi o fim de todas as suas dúvidas. Jaivan diz que alcançou um ponto em que a dúvida não existe mais, e ali, ele encontrou a compreensão. Com essa compreensão, ele ataca Beastlane novamente. Beastlane se defende como se sua vida dependesse disso. Por que funciona? Ele está completamente apavorado e grita para conectar. Um aviso informa que as restrições de tempo acordadas foram removidas. Beastlane retorna à sua forma original, tornando-se ainda mais forte. Agora ele diz que acabou com as brincadeiras e ordena que a Jaivan se renda. Ele começa a cortar o protagonista por todo o corpo. Dizer que a rápida adaptação na segunda rodada após concluir o tutorial é impressionante é um eufemismo, mas esse é o limite do que os humanos conseguem alcançar. Ele declara que o protagonista jamais poderá derrotar o grande Beastlane. Então, espinhos surgem do chão para perfurá-lo. O protagonista se pergunta se é realmente assim que tudo termina. Mas então ele aperta ainda mais a espada. Os números continuam aumentando, e então ele ataca repetidamente, até que a contagem chega a 9.999.999.999. Beastlane afirma que o Jaivan terá que entrar no jogo de verdade, custe o que custar, e se ele continuar assim, quem perderá será ele. Mas no golpe final, ele alcança 10 bilhões de investidas. Então ele começa a perceber algo, e segue aquela mesma linha que leva ao ponto fraco do inimigo. Beastlane entra em pânico, perguntando o que está acontecendo enquanto seu corpo começa a se desfazer como se fosse uma falha técnica. Ele está ainda mais chocado agora, dizendo que isso não é apenas uma adaptação. Como a Jaivan chegou a esse nível? Antes que ele possa entender, o ataque do protagonista o atinge em cheio, desferindo um golpe certeiro em Beastlane. Após receber o golpe, Beastlane cai no chão, completamente derrotado. Jaivan diz para ele ouvir com atenção. Esta é a última vez. Enquanto Beastlane percebe que aquilo foi um despertar, o protagonista diz que humanos não são mercadorias para serem negociadas. Eles não são degraus para ele usar, como ele quiser, reduzido a uma criatura minúscula e lamentável. Beastlane só pode ouvir enquanto ele diz: pessoas não são produtos com etiqueta de preço. Ele diz que não vai mais seguir o plano deles. Vai destruir este lugar e subir para o próximo andar. Então, ele olha para o teto já rachado e diz que continuará até destruir este mundo amaldiçoado que eles criaram.
Agora, todos os dados de usuário de Beastlane foram apagados, e tudo sobre ele se tornou desconhecido. Beastlane implora para que ele pare. Ele suplica a Jaivan, avisando que ele está destruindo a própria torre, e que não existe um próximo andar. O protagonista discorda. Ele diz que o próximo andar existe, sim. Isso assusta Beastlane ainda mais. E o protagonista diz que não o teriam chamado aqui sem motivo. Ele se lembra do 78º andar, do 66º andar e dos escritos de um certo artista espalhados por toda a torre, até mesmo no 47º. No fim, cada torre de pesadelos é apenas uma imitação do primeiro demônio no topo da árvore da ilusão. Esses vestígios estavam escondidos em diferentes partes da torre, e Jaivan continua pensando no topo daquela árvore. Ele tem certeza de que aquelas inscrições pertencem a Moldagarmel, o criador da Torre dos Pesadelos, e se lembra do que o sistema lhe disse antes. Então ele pergunta a Beastlane se aquele lugar é a raiz da árvore da ilusão. Beastlane pergunta o que ele está tentando fazer, e ele diz que, se aquela é a raiz, então deve haver um tronco. Então, se ele romper o teto, ele o alcançará. Ele se impulsiona para cima com uma força aterradora, e Beastlane grita para que ele não faça isso com sua torre. Jaivan pensa que finalmente encontrou o que procurava, e quando ele reaparece em outro lugar da floresta, repete a mesma coisa. Finalmente encontrou. Depois de derrotar o demônio e destruir a torre, o protagonista agora adentrou um novo reino. No instante em que chega a esse mundo, vários lobos começam a cercá-lo. Ele já está em apuros quando os lobos o atacam. Jaivan mata o primeiro com uma estocada leve, partindo-o ao meio, mas os outros continuam vindo e então um lobo ainda maior aparece. Um lobo gigante. Jaivan percebe que uma estocada leve não será suficiente para esse. Então ele usa um golpe normal e abre um enorme buraco no peito do monstro. Um golpe certeiro. E acabou. Depois de matar o monstro, ele arranca o chifre e o leva consigo. Ele diz que todos os monstros aqui parecem fracos. Então ele ouve alguém falar, e quando olha para trás, vê um bando de homenzinhos verdes. Eles começam a gritar algo sobre a corneta. Mesmo desconfiado, Jaivan ainda não consegue entender facilmente a estrutura da língua deles. Ele ergue a corneta e pergunta se eles a querem. Tudo bem, eles podem trocar. Ele lhes dará o objeto se lhe disserem onde fica. Mas um dos homenzinhos de repente avança contra ele e tenta atacá-lo. Jaivan avisa a criatura com antenas da cabeça que, se ela tentar isso de novo, ele os matará a todos. Então ele desembainha a espada e os aniquila, deixando apenas um, quase morto, exigindo uma resposta. Mesmo assim, ele não consegue entender nada do que a criatura diz. Então, ele agarra a antena dela, fazendo-a praguejar de raiva, e ordena que fale de uma maneira que ele possa entender. Em vez disso, o monstro jura que matará o humano e arranca a própria língua com os dentes para fazê-lo. Jaivan diz que pensava que eles eram fracos, mas a força de vontade deles era maior do que ele esperava. Depois de observar as antenas, ele as coloca no chão e as enterra em sinal de respeito. Ele não obteve nenhuma informação, então se pergunta se ao menos eles tinham algo útil. Então, encontra uma pequena bolsa dimensional entre os pertences deles. Percebe que é basicamente um item de inventário, o que é ótimo, já que não conseguiu usar a interface do sistema depois de descobrir a verdade sobre a Torre dos Pesadelos. Ele esperava que ferramentas como essa ainda funcionassem em diferentes dimensões, mesmo nas grandes terras. Esse pensamento reacende sua raiva daquele leão. Ainda assim, ele se alegra que a suspeita ao menos possa lhe fornecer informações sobre o item. Um dos itens é um cristal espectral que aumenta a força e o poder espiritual de uma pessoa em uma determinada quantidade. Eles vêm em cores diferentes, e cada um daqueles homenzinhos tinha pelo menos um. Jaivan se pergunta se eles eram joalheiros ou algo do tipo. De qualquer forma, estes serão valiosos. Ele conclui que terá que deixar o resto para trás, pois é muito volumoso. Mas então sua adaga treme novamente e começa a devorar os itens. Jaivan fica surpreso, mas logo percebe que há ainda mais coisas para encontrar, incluindo um mapa. Esse mapa é da Árvore da Miragem para o Caos. Ele percebe que este é um lugar sobre o qual o demônio nunca lhe deu qualquer informação. Então Jaivan continua avançando pela floresta. Em outra parte daquela mesma área, um grupo liderado por uma impressionante garota ruiva está lutando contra alguns lobos. De repente, a ruiva pressente algo e arremessa uma adaga para o lado, atingindo um homem com dreadlocks vermelhos. Ela se desculpa rapidamente, mas ele ignora. Ela diz que foi um acidente e que pretendia jogar para o outro lado, e então diz para ele procurar por lá. Ele pensa em deixá-los passar porque ela é muito bonita. A garota continua caçando e, de repente, começa a se desculpar novamente. Os outros ficam confusos e perguntam pelo que ela está se desculpando desta vez. Então, eles percebem que ela trouxe de volta um monstro enorme.
É uma besta de 2 chifres. Todos ficam chocados por ela ter mexido com uma coisa dessas. Eles gritam para ela não se aproximar, mas ela continua correndo como se não fosse nada demais. Ao perceberem o perigo, eles se reúnem rapidamente para lutar contra a fera. Observando de cima, Jaevon nota que a garota parece ser a mais forte ali. Ele não consegue dizer se esse grupo está realmente do mesmo lado, pois a maneira como estão agindo pode levá-los à morte. Ele até se pergunta como as pessoas conseguiram atravessar a Torre dos Pesadelos esta semana. Então, o cara com os dreadlocks vermelhos aparece para salvá-los, enviando Ferre adiante com um sopro do Rei das Chamas. Outra pessoa diz que também vai ajudar, mas a garota só atrapalha. Isso deixa furioso. Ela se desculpa rapidamente, embora a essa altura pareça que ele já percebeu que não foi totalmente um acidente, e começa a xingá-la. Ela não gosta nada disso, dizendo que ele foi muito duro quando ela só estava tentando ajudar. Ele claramente não acredita nisso, mas os outros o alertam sobre o monstro bem à sua frente. Antes que a situação piore, Jaevon age. Ele intervém pouco antes do rapaz de Dreadlocks ser morto e derruba o monstro com um único golpe certeiro. O sangue espirra por toda parte e escorre sobre o cara de Dreadlocks vermelhos. O protagonista então crava sua enorme espada no chão. Quando a poeira assenta, todos veem o cadáver da besta, com Jaevon em cima dele. Agora todos perguntam quem ele é. Mais tarde, depois de se acalmarem o suficiente para conversar, perguntam se ele tem certeza de que podem ficar com o corpo da besta de 2 chifres. O protagonista diz que sim, mas eles ainda se perguntam se o chifre é realmente tão valioso. Um deles diz: claro que sim. Uma besta de 2 chifres normalmente precisa de pelo menos 10 pessoas para ser morta. Ele se lembra da de 5 chifres que matou antes com uma estocada normal e conclui que mais chifres devem significar mais força. Enquanto isso, a garota que claramente está atrapalhando o plano deles começa a ficar cada vez mais nervosa. Então, ela se aproxima de Jaevon e pergunta quem ele realmente é. Ela diz que não há nenhum adaptado em todo o caos capaz de matar uma besta de 2 chifres com uma simples estocada como aquela. Então pergunta de onde ele veio. O protagonista olha para ela e ignora todas as perguntas. Em vez disso, pergunta o que é esse lugar chamado caos. Ela o encara como se ele tivesse acabado de dizer algo insano. Depois disso, eles finalmente começam a conversar com mais clareza e ficam surpresos quando Jaevon diz que está apenas de passagem. Ele também diz que não conhece o idioma local, o que faz com que todos pensem que algo está errado. Afinal, barreiras linguísticas são raras neste lugar. Enquanto a conversa continua, a garota ruiva não para de pensar em Jaevon. Esse tal viajante matou uma besta de 2 chifres sem usar nenhuma habilidade, apenas com uma estocada. Então ela tenta usar uma de suas habilidades nele, mas falha todas as vezes. Ela diz que sua habilidade de detecção não está funcionando. Ela não consegue avaliá-lo de forma alguma, e embora seu poder espiritual pareça o de um não adaptado, ela não tem ideia de quem ele realmente seja. Então ela diz que tem mais uma pergunta. Ela repete que apenas alguns adaptados no caos poderiam matar uma besta de 2 chifres com uma única estocada, então ele precisa revelar sua verdadeira identidade. Mas, em vez disso, ele pergunta novamente o que é o caos. A garota se pergunta se ele está brincando com ela, mas ele diz que não. Então ela pergunta por que ele está falando assim. Mais uma vez, ele não a entende, e ela se pergunta se a palavra identidade era de alguma forma difícil demais para ele. Jaevon diz que sabe o que significa identidade. Só que, quando se lembra de tudo o que passou, sente como se todos os laços que tinha na Terra tivessem perdido sentido no momento em que entrou na torre, e se lembra de cada um de seus antigos companheiros. Ele também fez novos companheiros aqui, e novas memórias também, mas elas desapareceram como uma miragem no final do tutorial. Seus antigos amigos na Terra provavelmente estão vivendo sem ir agora, e se a recompensa por concluir o tutorial era recomeçar com suas memórias intactas, então eles provavelmente não se lembram dele nem de nada que aconteceu na torre. Então ele diz que não se lembra de quem é. A garota diz que agora entende. Ela afirma que deve ser amnésia e pergunta se ele realmente achou que ela acreditaria nisso. Dizer isso num tom tão sério não torna a afirmação convincente. Jaevon ressalta que ele nunca disse que tinha amnésia. Ela o chama de idiota e pergunta se ele é algum tipo de super-herói ou algo do tipo. Nesse momento, o protagonista diz que entendeu e pede para ela parar de incomodá-lo. Ele pega sua arma e cresce instantaneamente. A garota fica chocada ao ver que ele possui uma arma espiritual. Essa arma começa a recuperar o que consumiu da bolsa dele, e ela começa a pensar que o verdadeiro poder não vinha dele, mas sim da arma. Ela diz que é imprudente exibir uma arma espiritual tão abertamente na frente dos outros. Os 3 continuam olhando fixamente para a espada, percebendo que ele está até mesmo alimentando-a com mais engrenagens.
Eles acham que Jaevon está se expondo demais, mas na verdade ele só quer que a arma volte ao normal o mais rápido possível. Então a garota diz que não consegue acreditar que um cara como ele tenha arruinado sua missão. Ela poderia facilmente ter acabado com um cara de Dreadlock sozinha, mas então uma ideia lhe ocorre. Ela diz a ele que está tudo bem e que não perguntará mais sobre sua identidade. Em vez disso, ela tem uma proposta. Ela pergunta se ele vai ouvi-la. Jaevon explica que a mulher que se apresentou como Minoa lhe deu uma breve explicação sobre o caos. Depois, ela fala sobre os outros, chamando-os de lixo sem vergonha de um clã chamado Raposa Vermelha. A protagonista resume tudo. Ela quer que ele mate aqueles caras. Ela diz que ele vai entender em breve, porque eles definitivamente estão atrás dele, e diz para ele não ficar só olhando em volta. Naquela noite, o rapaz com o dreadlock vermelho disse que deviam acampar ali, pois mover-se no escuro era perigoso e poderiam acidentalmente provocar uma besta com chifres. Então, todos pararam em volta de uma fogueira para descansar. Jaevon deitou-se um pouco mais afastado, pensando que, pelo mapa, a aldeia estava perto. Depois, olhou novamente para aquelas luzes e falou sobre o segundo estágio do despertar da compreensão. Enquanto está lá, ele ouve uma conversa deles por perto. Um deles diz ao capitão que o poder espiritual do protagonista é o mesmo de um não adaptado, talvez até menor que o dele. Isso não surpreende ninguém, já que todos já haviam percebido. Então eles começam a pensar que ele só matou a besta de 2 chifres por causa da arma espiritual. Um deles concorda, dizendo que armas espirituais são artefatos que só podem ser encontrados no abismo. Então eles perguntam se ele está se referindo àquele galho do abismo da árvore miragem. Jaevon percebe que eles definitivamente estão planejando algo. Eles ficariam furiosos se soubessem que ele comprou o equipamento na raiz. Ele se lembra daquele demônio dizendo que o equipamento da torre era para ser medíocre, então mal consegue acreditar que as pessoas daqui iriam atrás dele. Mesmo assim, ele conclui que claramente não são as grandes terras. Então algo começa a se mover na floresta, e Jaevon percebe que eles começaram a agir. A garota ruiva corre até ele e pergunta o que ele está fazendo, porque eles estão vindo. Ela o lembra de que ele ainda tem aquela espada que destruiu a engrenagem mais cedo e diz para ele usá-la contra eles, mas ele diz que não consegue. Ele explica que a emprestou porque eles disseram que só queriam inspecioná-la enquanto faziam a guarda. Ela fica estupefata por ele ter entregado uma arma espiritual por um motivo tão estúpido e diz que deve haver um limite para a estupidez de alguém em situações de perigo. Então o cara de Dreadlocks ri e chama o protagonista de idiota, dizendo que ele fará bom uso daquela arma. Mas com a raposa vermelha por perto, não faria diferença mesmo se o protagonista ainda a tivesse. Os outros reclamam que ele chamou todo mundo só para lidar com 2 pessoas e dizer para eles se apressarem, matá-lo e ir embora. A garota ruiva xinga e pergunta se eles realmente querem derramamento de sangue. Jaevon pensa consigo mesmo, quase satisfeito, porque agora finalmente verá as verdadeiras habilidades dessa mulher. Ela está pronta para protegê-lo. Então o cara de Dreadlocks ordena que seus homens matem os 2, e eles avançam. A garota pega algumas kunais e as crava bem na testa deles, matando 2 de uma vez. O terceiro se aproxima, mas ela o derruba com um chute também. Jaevon observa de lado enquanto ela pede desculpas, imaginando que talvez tenha arremessado com muita força. Então ela diz que agora está irritada e que, a partir daquele momento, eles estavam prestes a passar por algo verdadeiramente terrível. O rapaz de Dreadlocks diz que já tinha um pressentimento quando ela traiu os monstros para perto deles e pergunta se ela é mesmo a bruxa do massacre. E agora aquela bruxa parece pronta para massacrá-los a todos. Então ele pergunta quem fez o pedido aos Guerreiros das Sombras, mas a garota pergunta por que isso importa. Ela diz que eles mataram tantos não adaptados que não sabem de nada, e tem certeza de que muita gente no caos os quer mortos, enquanto ela continua atacando. Ele se esquiva de cada adaga como se estivesse dançando e diz que não há a menor chance de os Guerreiros das Sombras se moverem por causa de ninguém patético como eles. Então, ele começa a quebrar as adagas com a arma de Jaevon, dizendo que ela deve ter recebido um pedido secreto, pois nesse caso morrerá ali mesmo. Mas a bruxa zomba dele, perguntando se ele realmente quer lutar usando uma arma espiritual. Ele diz que veio preparado, então a garota percebe que eles estão pelo menos do primeiro estágio de adaptação. Todos eles a encaram com intenções assassinas. Ela calcula que haja cerca de 30, talvez até 40. Então ela diz que achou ter sentido várias presenças antes. Ela percebe que havia mais pessoas por perto, e o sujeito assustador zomba dela. Ela realmente achou que ele começaria uma briga despreparado, especialmente contra uma bruxa guerreira das sombras e um homem que matou uma besta de 2 chifres com um só golpe. Ele acrescenta que, se soubesse que conseguir uma arma espiritual seria tão fácil, não teria se dado ao trabalho de chamar seu mestre.
e que esse mestre parece completamente insano. A bruxa fica surpresa ao ver Raposa Negra ali também, dizendo que ele não deve estar muito ocupado ultimamente. Raposa Negra diz a ela para considerar isso uma honra. Ele é o mestre do clã da Raposa Vermelha, um adaptador de terceiro estágio. Ele diz que mais da metade do clã da Raposa Vermelha se reuniu aqui para esta caçada. Ela responde com sarcasmo: que grande honra! Se eles têm tanto tempo livre, podem esperar um pouco. Mesmo assim, ela não tem certeza se consegue derrotá-lo em um combate individual, já que ele está no terceiro estágio. Então, ela chama John Van, pedindo desculpas por não querer dizer isso, mas ela não pode protegê-lo. Ela diz para ele pegar e correr, e o Jaivan vê que é uma pedra do pesadelo. Ele pergunta o que é aquilo, e ela diz que é uma pedra de retorno. Se irá usar, poderá escapar para o castelo mais próximo. Como é a única que ela tem, ela vai dá-la a ele. John Van percebe que não se trata de uma pedra para voltar ao passado. É uma pedra que pode salvar alguém no presente. Isso deixa intrigado. Naquela época, em vez daquela pedra inútil, o que teria acontecido se ele tivesse podido dar uma como esta para Yun Wan e Shan? Então ele pergunta algo à bruxa. Se pudesse, ela voltaria ao passado? Ela o encara como se ele estivesse louco, perguntando se aquele era realmente o momento para esse tipo de pergunta. Mesmo assim, sua resposta é óbvia. Não. Ela diz que já fez tudo o que podia na vida. Se ela vai morrer, então que morra hoje. Ela jamais voltaria ao passado. Nesse instante, Jaivan toca seu ombro e diz que ela não morrerá hoje, enquanto saca outra arma. A garota fica atonita. Ao mesmo tempo, ele avança diretamente contra eles. E então o massacre começa. Raposa Negra grita para que usem a formação do 14º Rei das Chamas, e vários deles lançam ataques de fogo contra Jaivan. Mas então ele usa encantamento perdido, atravessando-os com um único golpe, perfurando cada um a sua passagem. Raposa Negra consegue bloquear parte do ataque de Jaivan, mas ainda assim recebe o golpe em cheio, e um soco atravessa o peito de Raposa Negra. Sangue espirra no rosto do temido lunático, e Raposa Negra cai morto bem na frente dele, enquanto Jaivan permanece calmo e firme. Agora, o único que resta é o homem que detém a arma espiritual do protagonista, e ele a devolve como um servo que apresenta algo ao seu mestre. Após recebê-la, o protagonista se prepara para eliminar os demais. Ele usa o golpe de luz e os aniquila a todos de uma só vez. A garota mal consegue processar o que aconteceu. Que diabos foi aquilo? Como uma estocada pode ser daquelas? Ela diz que pensou que ele fosse apenas um idiota cheio de buracos, então presumiu que ele fosse imprudente. O tipo de imbecil que não entende o perigo. Mas não era nada disso. Ele é simplesmente incrivelmente forte. Então ela o chama e pergunta quem ele realmente é. Jaivan responde que ela já sabe sua verdadeira identidade. Ela não entende, e ele pergunta se agora é ela quem está com perda de memória, porque pensava que esse era um problema só dele. Ela percebe que ele está zombando dela, então exige a pedra do retorno de volta, mas ele diz que não a tem mais, que a perdeu. Ela não consegue acreditar que ele perdeu algo tão valioso. Mais tarde, os dois sentam-se novamente junto à fogueira. Jaivan acha o lugar estranhamente tranquilo, mas continua procurando em pânico, dizendo que a pedra não está lá e perguntando se ele está falando sério. Por que ela tem que passar por tudo isso por causa de um estranho? Enquanto isso, ele continua alimentando sua espada faminta ao lado dela, e então diz que ela já deveria saber. Ela pergunta do que ele está falando, e ele diz que ela deveria saber sua identidade. Ele é humano. Ela pergunta se ele está brincando, e então ele devolve a pergunta. O que nela é humano? Ela diz que claro que é. Quase humana. Jaivan diz que isso é bom. Ela imediatamente pergunta o que significa aquela expressão no rosto dele. Será que é só isso? Será que ser humano é o suficiente para ele? No dia seguinte, eles continuam viajando. Ela pergunta se ele realmente não se lembra de ter entrado no caos, ou mesmo das grandes terras, e ele diz que é mais ou menos isso. Ela admite que ele, na verdade, sente inveja por não ter essas lembranças. Jaivan pergunta por que alguém invejaria a amnésia, mas ela diz que a maioria das pessoas ali provavelmente invejaria, porque é óbvio como todos acabaram no caos. Ele pergunta se é mesmo tão óbvio para todos, e depois pergunta como ela foi parar ali. Ela para de andar e fica séria. Quando ele souber a resposta para essa pergunta, ela diz que ele vai se arrepender de tê-la feito. Finalmente, eles chegam ao castelo da Górgona. Na entrada, ela diz que finalmente chegaram a uma cidade. Jaivan percebe que a estrutura próxima se parece com a arena de invocação do primeiro andar do tutorial. Nesse instante, ele vê alguém sendo invocado ali e diz que a sensação é muito familiar. Um grupo de pessoas aparece completamente nu, algumas gritando, chorando e totalmente perdidas. Jaivan diz que já viu rostos como aqueles antes. A bruxa diz que muita coisa chegou desta vez também,
e então pergunta se ele entendeu o aviso anterior. Ora, perguntar a alguém como chegou ao caos é algo que jamais se faz ali. Todos que chegam sofrendo. Ela lhe diz que este é o mundo dos mortos, o caos. O protagonista pergunta se essas pessoas vieram para o caos porque morreram nas grandes terras, e ela responde que sim. A morte, eis o fim. Uma vez que alguém morre, torna-se nutriente para a árvore da miragem. Alguns podem ter morrido há muito tempo, e talvez nem sangrem mais vermelho. Nesse instante, chega um esquadrão. O líder ordena que todos se alinhem e sejam levados para o auditório. Ele joga roupas nos recém-chegados nus e manda que se cubram e formem uma fila. Então ele zomba de um garoto magricela, dizendo que ele provavelmente morreu por ser fraco demais, e pergunta se ele costumava ser algum tipo de desenhista de Vettel. A bruxa então chama James, que parece surpreso, principalmente por vê-la no posto de controle. Ela diz que por acaso passou por ali, como não são estranhos, gostaria que ele a deixasse entrar. James pede desculpas a Minho, mas diz que as coisas mudaram. Agora, todos que entram no castelo precisam de um certificado. Ela fica chocada e pergunta se ele está se referindo àquele certificado ultrapassado distribuído pelo grande irmão. Então ela pergunta por que agora. Claro que Jaivan também não tem certificado. Isso lhe dá uma ideia, e ela conversa com James. Ela diz que sente muito, mas que por acaso deixou seu certificado para trás. Então, ela oferece outra coisa, e James fica chocado ao ver que é um chifre de uma besta de 2 chifres. Ele rapidamente diz que o certificado dela já foi verificado, afinal, e como eles não são estranhos, está tudo bem. Todos ali observam ele aceitar o suborno em plena luz do dia, enquanto ela parece satisfeita. Mas então James se vira para Jaivan e diz que também precisa mostrar um certificado. Jaivan diz que não tem nada parecido e pergunta se é realmente necessário. A garota diz que ele parece estar em apuros e que, se ele pedir com jeitinho, ela poderá ajudá-lo. Mas James diz que, sem um certificado, não pode entrar no castelo. Ele diz que entende e, em seguida, leva a mão à cintura. A garota pergunta rapidamente o que ele está fazendo. Será que ele planeja matar os guardas só para entrar? De jeito nenhum, mesmo que ele seja um completo maníaco que pensaria em fazer isso. Então ela se lembra de que ele realmente poderia matar James com um único movimento. Depois disso, ele provavelmente eliminaria os outros também e simplesmente perguntaria se ela não viria. E honestamente, ela percebe que ele conseguiria fazer isso. Então, ela apressadamente diz a James para esperar, dizendo que esse cara está realmente com ela. Mas então alguém se aproxima perguntando o que está acontecendo. Os dois olham para trás nervosamente, e ela pensa que estão perdidos. Ele apareceu. Todos os outros soldados imediatamente se alinham. Ela diz que ele é praticamente uma celebridade no castelo de Gorgon, o oficial menos corrupto do caos, o oficial do posto de controle do norte, Calton Bulliard. Calton pede a James que explique o que está acontecendo. Depois de ouvir tudo, ele percebe que Javan quer entrar no castelo sem um certificado. Ele diz que isso não pode ser permitido. O protagonista pergunta o porquê, e Calton responde, explicando que quando alguém não consegue comprovar sua identidade com um certificado, um agente de controle tem autoridade para negar a entrada desse viajante. Ele declara isso como se fosse lei, citando a Lei de Entrada de Gorgon, artigo 27. Parágrafo 4. Todos ali obedecem imediatamente. Uma espécie de grilhões e coleira aparecem em seus corpos, e a garota percebe que ele usou uma habilidade de decreto. As coisas acabaram de se complicar. Calton acrescenta que, em casos como esse, as leis de aprisionamento de Gorgon também se aplicam, mas Javan simplesmente ignora o decreto e quebra o efeito sobre a garota. Ele manda Calton parar, dizendo que não tem interesse no que diz a lei. Calton fica atônito e pergunta que tipo de pessoa ignora um decreto como aquele. Jaivan, por sua vez, pergunta o que diz um certificado. Afinal, ainda abalado, Calton explica que a ficha lista o nome verdadeiro da pessoa, facção, classe principal e habilidades, dados parciais de status, histórico, antecedentes criminais, corrupção espiritual e tudo mais. Javan diz que, nesse caso, parece que ele não precisa de uma. Ele não será certificado. Calton, enquanto isso, não consegue parar de se perguntar como seu decreto falhou com ele. Calton declara que, de acordo com a Lei Prisional de Gorgon, artigo 2, parágrafo 7, ele o está colocando sob prisão com a cela de prata. As correntes avançam em direção ao protagonista, mas ele apenas observa. No instante em que se fecham sobre ele, ele as quebra calmamente antes mesmo que consigam prendê-lo. Todos ficam atônitos por ele ter rompido as correntes de Calton. Nem mesmo Calton consegue
consegue entender como o garoto está fazendo aquilo. Mas então o protagonista pergunta se tudo o que ele precisa fazer é o que aquela mulher fez, e Mino não faz ideia do que ele quer dizer a princípio. Depois, ela se lembra de ter dado a corneta como suborno para entrar. O guarda que pegou a corneta e aqueles que ajudaram a encobrir o crime empalidecem de medo. O protagonista tenta jogar uma corneta para Carlton, e a garota rapidamente lhe diz para esperar. Mas assim que ele pega a corneta, o protagonista diz para ele ficar com ela e deixá-la entrar. James fica furioso, perguntando como ele ousa subornar um oficial, e então implora a Carlton que o execute ali mesmo. Mas Carlton pergunta se seu nome era Jamie Van, e o protagonista confirma. Carlton diz que estava esperando por ele, que ele é o enviado do clã Grampias. Então Carlton examina a mina, e o dispositivo mostra que sua corrupção espiritual é superior a 15. Recomenda tratamento imediato. Ele diz a ela que seu espírito está corrompido e que não precisa explicar o que ela deve fazer. Ela diz que entende. O protagonista não tem a menor ideia do que seja corrupção espiritual, e ela percebe que ele realmente não sabe nada enquanto pega um remédio por perto. Ela diz que está sinceramente chocada por ter conseguido viajar com ele, e então explica que a corrupção espiritual é uma doença crônica. Todos no caos sofrem. Seu espírito se deteriora lentamente. Quando atinge o limite, acabou. É por isso que chifres de besta são tão valiosos. Ele já viu o quão louco aquele cara ficou por causa de um só. Ela explica que chifres são o único ingrediente medicinal capaz de aliviar a corrupção espiritual do caos, então qualquer um que viva lá precisa deles. Felizmente, ela conseguiu alguns graças a uma certa pessoa no caminho. Então Carlton Xavier diz que vai avaliá-lo. Usando aquele olho mágico em sua mão, ele ativa o dispositivo e o aponta para o protagonista. O dispositivo retorna um erro, dizendo que não consegue medir seu nível de corrupção espiritual. Quando James vê a tela, fica completamente chocado, pois seu nível de corrupção é 0, e Carlton Xavier diz que agora entende. Ele olha para a mão do protagonista e diz que devolverá os cristais do cetro agora que a inspeção terminou, mas o protagonista diz que não precisa deles. Carlton Xavier responde que cristais de cetro não são coisas que se entregam casualmente a alguém, chamando de enviado do clã Pirro Verde, mas o protagonista diz que não é enviado nenhum, nem qualquer outro título que lhe estejam dando. Carlton Xavier apenas sorri e diz que sabe disso. Enquanto ele está saindo, James pergunta se realmente não há problema em deixá-los ir assim. Carlton Xavier pergunta se ele sabe que tipo de objeto é um cristal de cetro. James diz que é um objeto valioso que aumenta o poder espiritual de um adaptador, e Carlton Xavier concorda, mas afirma que não é só isso. Tirando a luva, ele mostra a mão para James, que fica horrorizado ao ver que está gravemente queimada. Ele pergunta se o cristal causou isso. Carlton Xavier diz que, a menos que alguém pertença ao clã Pirro Verde, é impossível manusear cristais de cetro. Eles são os únicos capazes de carregar esses cristais e evitar a corrupção. Portanto, mesmo que não pareça ser um deles, Carlton Xavier viu com seus próprios olhos que consegue segurar o cristal. James pergunta como pode confiar nele, mas Carlton Xavier diz que não confia nele. Ele confia no espírito dele. James está completamente perdido. Então ele lembra James do teste de corrupção espiritual. James diz que a máquina apresentou uma falha, mas Carlton Xavier explica que, até onde ele sabe, aquele aparelho nunca apresenta defeito. Então James pergunta qual foi o problema, e ele diz que existe apenas um caso em que a máquina não consegue medir a corrupção. Seu espírito é mais puro do que o de qualquer outra pessoa no caos. James não consegue acreditar que isso seja possível. Carlton Xavier diz que, na verdade, não importa se ele é o Pirro Verde ou não. O importante é que ele parece ser capaz de usar os cristais, e as pessoas dentro do castelo irão julgá-lo agora. James pergunta se isso tem algo a ver com o estado do castelo, mas Carlton Xavier diz que também não sabe todos os detalhes. Mesmo assim, ele menciona mais uma coisa. Pelo que ouviu, alguém deixou uma pessoa passar depois de aceitar um suborno, e ele acha que o nome dessa pessoa também era James. James entra em pânico imediatamente ao perceber que foi descoberto. Enquanto isso, o protagonista pensa consigo mesmo que essas estradas são muito problemáticas. Agora ele também está preso a um peso morto, porque a garota não está ajudando em nada. A essa altura, ele está se perguntando quem está guiando quem. Ele se lembra de que Mino foi duramente atingido por aquele decreto e acabou completamente alheio a tudo, apenas o seguindo por aí. Carlton Xavier diz à protagonista que ela ficará bem assim que voltar a si, e depois deseja que aproveitem a estadia no castelo da Górgona. Ele se surpreende com a duração do efeito do decreto da aranha. Ela realmente é um problema. Em seguida, ele pergunta por aí,
dizendo que está procurando um ferreiro especializado em espadas. Alguém por perto ouve a conversa e pergunta se algum ferreiro seria capaz de manusear uma espada daquele nível. Depois que o protagonista exibe o objeto em público novamente, o homem diz que não tem certeza, e o sujeito abaixo claramente já está pensando em roubá-lo. Após um tempo, a garota finalmente recobra a consciência e pergunta quando eles entraram na vila. Ele fica surpreso por ela finalmente ter voltado a si. Ele diz a ela que agora ela pode seguir seu próprio caminho, e ela pergunta do que ele está falando. Ela pede que ele espere, perguntando se ele realmente vai descartá-la assim, e então questiona se ele ainda está bravo porque ela quase o deixou na entrada, dizendo que era apenas uma brincadeira. Mas o protagonista diz que ela odiou até o castelo, e isso basta. A partir dali, ela só o atrasaria. Ele a encara, completamente sério, e diz que os dois são diferentes, que consegue ver o que ela realmente é. Neste mundo, isso significa que ele vê seu verdadeiro estado, e para ele, ela é apenas uma pessoa morta. Então ele diz que é melhor ela ir embora agora. A garota não responde a princípio, mas depois acaba falando, dizendo para ele esperar. Ele nem sabe como se locomover por ali, se for sozinho, só vai causar mais problemas. Ele diz que pode simplesmente perguntar às pessoas, mas ela retruca que ele pode perguntar a ela, pois conhece o lugar com uma palma da mão. No fim, ele cede, diz que está em busca de um pesadelo. Ela diz que tem uma ideia de onde um deles pode estar e pergunta se ele quer que ela o odie. Ele concorda, mas antes disso, ele diz que parece que alguns caras têm negócios a tratar com ele. Um grupo aparece, planejando roubar o protagonista. Um deles fala sobre a grande espada que ouviram falar, chamando-a de lâmina flamejante, enquanto outro começa a corrigir a história que lhe contaram. Mino pergunta quem eles pensam que são e manda-os embora, se não quiserem se machucar. Eles riem e chamam a ruiva de língua afiada. Depois, a avisam para tomar cuidado com a boca. Um deles, um cara enorme, tipo um touro, diz que o irmãozinho dele fica agitado quando ouve palavrões, e como ele ainda é só uma criança, falar palavrão faz mal para o desenvolvimento infantil. Outro diz que, se não quiserem ser pisoteados pelo irmão mais novo dele, é melhor entregarem a espada azul. O protagonista simplesmente diz não, enquanto a garota continua perguntando se aquele monstro é mesmo o irmão mais novo. Um deles pergunta do que ele está falando e se questiona se eles sequer entendem a enrascada em que se meteram. Ele diz que eles deveriam entregar a espada se não quiserem se machucar, mas a garota continua chamando-os de mentirosos e perguntando como aquela coisa poderia ser a mais nova. Honestamente, ela tem razão, aquele gigante não parece ter 12 anos. Mas então o Brutamontes parte para cima dela, dizendo que a punirá pela linguagem imprópria. Antes que ele possa fazer qualquer coisa, o protagonista arranca os 2 braços dele, pondo fim ao crescimento daquela tal garota de 12 anos. Em seguida, ele desfere um golpe brutal contra os outros 3, destruindo a casa atrás deles. Um deles cai no chão, fedendo, e o protagonista diz que eles estão fazendo muito barulho. Ele aponta a espada para eles e diz que, se querem brida, podem vir para cima dele. Mesmo assim, um deles grita, perguntando como ele ousou cortar as preciosas mãos do seu irmãozinho. Ele jura que eles nunca o perdoarão, mas mesmo assim eles se viram e fogem gritando que ele pagará por matar o irmão mais novo, que tanto amavam, até que um deles aponta que o irmão ainda nem está morto. A situação toda fica absurda. Então, os 3 que restaram atacam o protagonista, gritando que lhe mostrarão um verdadeiro laço entre irmãos, mas o protagonista apenas ergue a espada. Depois de toda aquela gritaria, ele fica limpando a gosma. Ele limpa o sangue estranho que aquele lugar usa da sua espada. A garota fica impressionada e pergunta como ele resolve tudo com uma única estocada, sendo que possui outras habilidades. Ele simplesmente responde que estocadas são tudo o que sabe fazer. Estocada leve, estocada média, estocada forte, estocada poderosa e algumas combinações de estocadas. Basicamente, muito parecido com o Saitama. Ela pergunta se ele está falando sério e diz que ele a lembra de outra pessoa que só usa um golpe, só que essa pessoa só usa cortes. Ele também acha isso estranho. Então ela menciona o último ataque dele e pergunta por que errou. Ele não entende o que ela quer dizer, então ela explica. Se ele estava mirando naqueles caras, por que explodiu o telhado acima deles? Será que a mira dele falhou quando ele ajustou a força? Ele diz que foi porque, enquanto eles estavam lidando com os ladrões, alguém do outro lado estava escondido com uma habilidade de invisibilidade. Isso o incomodou. Então ele decidiu espantá-los. Ela o encara e pergunta quem assusta as pessoas explodindo um telhado.
Ele age como se fosse normal e diz que Jaishon teria feito o mesmo. Então ela começa a pensar em um nome legal para a façanha dele. Ele não está entendendo muito bem, mas ela continua sugerindo nomes como Destruidor Perfurador da Escuridão e Golpe Infinito de Azura. Ele interrompe, dizendo que odeia nomes estranhos. Ela continua sugerindo nomes ainda mais dramáticos, e os dois seguem caminhando em silêncio. Logo chegam a outra área, e ela diz que a encontrou. A Oficina do Crepúsculo foi fundada por um pesadelo e é a maior oficina de Gorgon. Então, alguém lá dentro grita. A voz pergunta se o cliente está ali para fazer um pedido. Um rapaz aparece e pede desculpas, dizendo que qualquer encomenda feita hoje demorará muito tempo. Ele se apresenta como Navin, um artesão da Oficina do Crepúsculo. A moça pergunta o porquê, querendo saber se estão com a agenda lotada. Navin explica que o gerente da oficina está ausente e o gerente assistente também está ocupado, algo relacionado à avaliação dos artesãos. Então, se estiverem procurando por algo específico, ele diz que provavelmente é melhor comprar uma peça pronta em vez de encomendar. Eles olham para o lado e veem o gerente assistente com os outros artesãos. Ele está falando sobre uma espada feita do chifre de uma besta de 4 chifres. Ela ficará pronta assim que alguém fizer um furo para a gema. Todos se animam, dizendo que também querem tentar trabalhar com o chifre de uma besta de 4 chifres. Mas ele os lembra de que este é um chifre de uma besta de 4 chifres e pergunta se eles realmente querem tentar fazer um buraco em algo tão resistente. Mesmo assim, Meshal Garnad gosta da atitude deles. Ele diz que quem conseguir fazer o buraco, não importa quem seja, será o gerente assistente da Oficina do Crepúsculo pelo resto do dia. Isso deixa todo mundo se perguntando por que a coisa é tão difícil. Então eles começam a tentar, mas tudo o que conseguem é estragar suas ferramentas e quebrar um martelo. Eles não conseguem entender como Roat conseguiu refiná-lo. Meshal aponta que, do jeito que estão batendo, não vão nem arranhar. Ele deu a eles acesso a essa enorme oficina o dia todo, e mesmo assim eles não conseguem fazer nada. Na porta, Navin observa com inveja, imaginando quando terá a chance de tocar o chifre de uma besta de 4 chifres. Então o protagonista entra. O garoto tenta impedi-la e pede que espere, pois não pode entrar agora. Meshal olha para ele, incerto. O protagonista pergunta se também pode tentar. Meshal fica surpreso e imagina que ele seja um artesão viajante atraído pelo chifre da besta de 4 chifres. Ele não sabe de qual oficina ele é, mas lhe deseja boa sorte e o adverte para não pensar que será fácil depois que seus aprendizes já falharam. O protagonista pergunta se o buraco deveria ser feito por ali. Meshal diz que não há que seus aprendizes sejam ruins, é que ele é excepcional. E chifre de besta de 4 chifres é um material incrivelmente difícil de trabalhar. Ele diz que é natural que as pessoas tenham dificuldade com isso, mas o protagonista apenas toca com um dedo. O impacto é tão forte que Meshal fica em silêncio, chocado. O protagonista realmente abre um buraco nele com um soco. Então ele ergue a espada com uma mão e pergunta se isso significa que ele pode ser o gerente assistente pelo resto do dia. Todos ficam atônitos, mas então, enquanto ele a gira na mão, a espada de repente se estilhaça em pó bem na frente deles. O protagonista apenas parece surpreso com a quebra, dizendo isso com muita naturalidade. Isso faz com que Meshal comece a gritar com ele, incrédulo com a calma que ele demonstra. Ele diz que deveria quebrar o crânio dele e pergunta se ele tem ideia de quanto custou aquela corneta. O protagonista responde que estava se segurando. Mino pergunta o que ele quer dizer com isso. Ele explica que destruir algo completamente é fácil. O difícil é quebrá-lo só um pouquinho. Mesmo assim, ele diz que sente muito. Meshal retruca, perguntando se ele realmente acha que um pedido de desculpas é suficiente. Aquele era um chifre de besta de 4 chifres que valia uma fortuna e fazia parte de uma encomenda do universo primordial. O que eles vão dizer agora? O protagonista diz que vai compensar com uma corneta ainda melhor. Meshal pergunta que tipo de absurdo é esse. Como um lunático, como ele poderia substituir algo melhor do que aquilo? Então o protagonista enfia a mão na bolsa. Ele diz que os recompensará com isto, um chifre de uma besta de 5 chifres. Em outras palavras, algo melhor. Todos ficam chocados porque realmente se trata de um chifre de uma besta de 5 chifres. É o chifre de Meshal Garnad. O protagonista pergunta se eles podem aceitá-lo, já que ele não possui outro chifre de 4 pontas ou algo do tipo. Meshal muda de tom instantaneamente e diz que claro que podem. Agora o chamando de caro cliente, Meshal ouve o protagonista perguntar se pode usar a oficina por um tempo. Meshal diz que sim imediatamente. Então Meshal diz a todos para fecharem as portas. Todos concordam e ele diz ao menino para se apressar e ir com ele. Mino diz que parece que as coisas deram certo, então ele deve fazer o que for preciso. Ela precisa ir a outro lugar por um instante. Então as portas se fecham.
Lá dentro, Meshal diz que está em a sua oficina, a melhor de toda a Gorgo. Como o protagonista é o gerente assistente do dia, ele pode usar qualquer instalação e qualquer pessoa ali, como quiser. O protagonista agradece, mas Meshal pergunta como ele conseguiu o chifre de Meshal Garnado. Ele responde que o conseguiu por conta própria. Meshal pergunta se ele está dizendo que pessoalmente alcançou uma besta de 5 chifres. O protagonista responde que sim, ele lutou contra ela. Meshal não consegue acreditar que um homem tenha caçado sozinho uma besta de 5 chifres. Então o protagonista pede sua ajuda. Meshal fica pensando em como alguém assim é raro em Gorgon, talvez em todo o caos. Então o protagonista finalmente diz o que precisa, uma bainha. Ele nunca fez uma do zero, apenas consertou algumas. Meshal repete, uma bainha? Ele pergunta se o protagonista realmente quer usar o chifre de Meshal Garnad para fazer uma bainha. Então o protagonista mostra a ele sua lâmina. Meshal acha que se parece com uma cópia de uma espada de dragão de gelo, já que foi feita por um pesadelo. É rara e também é linda. Mesmo assim, ele acha que o chifre de Meshal Garnad é bom demais para isso e diz que seria melhor forjar uma espada completamente nova a partir dele. Então a lâmina começa a tremer. Um segundo depois, estremece de fome. Ela escapa da mão de Meshal e se lança sobre o chifre para devorá-lo. Ele está estupefato. Nunca imaginou que fosse uma arma espiritual. Pela energia espiritual, ele percebe que a alma de alguma raça de elite está selada dentro dela. Ele não consegue entender como aquilo aconteceu. Então, ele percebe que a espada do protagonista está evoluindo. Sua forma está mudando. Então, essa deve ser uma grande evolução. Quando estiver concluída, precisará de um novo nome. O protagonista não tem certeza disso, mas Meshal explica que, quando uma arma espiritual passa por uma grande evolução, ela perde seu nome antigo. O único problema é que os materiais acabaram, mas o protagonista diz que não tem problema, ele tem mais um chifre. Meshal mal consegue processar isso, mas então se lembra. Se veio de uma besta de 5 chifres, é claro que tinha 5 chifres. Então ele pergunta novamente como pode ajudar, e o protagonista diz que Meshal primeiro deveria lhe mostrar como refina os materiais. Meshal concorda e pergunta se há algum formato que ele queira. O protagonista deixa a escolha para ele, dizendo que é o especialista. Isso quase faz Meshal entrar em pânico devido à pressão, e ele diz que terá que demonstrar as habilidades de um verdadeiro mestre artesão da Aurora. Enquanto isso, de volta ao castelo de Gorgon, no quarto do comandante, ele toma chá enquanto ouve um relatório de seu espião. O espião se desculpa e diz que confirmaram que os ladrões foram massacrados por ele, mas perderam o alvo. Então, Yoren Erenchiver pergunta como eles foram derrotados, e o espião admite que não tem certeza. Antes que percebesse, já havia desmaiado no telhado. Yoren está surpreso por não ter sido pego. Se alguém notou a habilidade de invisibilidade de um Adaptei de nível mestre no 3º estágio, isso provavelmente significa que ele é pelo menos um Adaptei de 5º estágio. Então ele ordena que mais homens o procurem, mesmo que tenham que revistar cada canto do castelo. O espião concorda. Depois que o homem sai, o comandante fica para trás, olhando para o seu chá e depois para o próprio corpo. Em silêncio, ele pede ao seu corpo que aguente mais um pouco. Em outro lugar da taverna, uma garota inicia uma transmissão do top 10 semanal de Sunway Armel. No último trecho, ela diz que é sobre alguém que todos conhecem muito bem. O clipe mais comentado de Little Brother é a escalada solo do 99º andar. Eles estão assistindo Jayvan lutar contra aquele dragão sozinho. As pessoas começam a se perguntar o que aconteceu com ele, dizendo que todos os monarcas devem estar atrás dele agora. Um deles está perdido e pergunta do que estão falando. Então ele ouve que a torre foi suspensa. Alguém pergunta por quê, e outro brinca dizendo que algum demônio amaldiçoado provavelmente foi pego trapaceando. Dizem que o culpado fugiu e abandonou seu dever de treinamento, e que o vídeo provavelmente também é falso. Afinal, quem conseguiria limpar uma torre de primeira geração sozinho? Aí eles apontam que a maioria dos demônios mal consegue comprar uma torre sem fazer um empréstimo, então destruir uma assim não faz sentido. Um deles diz que se fosse ele, simplesmente a venderia no mercado aberto ou algo do tipo. Então ele pede ao dono outra cerveja de chifre. Um instante depois, a porta se abre e Mino entra. Ela segue para dentro enquanto todos a encaram. Mino vai direto ao balcão e se senta. Assim que se acomoda, um idiota começa a dar em cima dela. Ela o encara com raiva e manda ele embora. Ele recua, dizendo que tudo bem, mas a adverte para não fazer nada de que se arrependa. Mino começa a se perguntar por que se sente tão mal. Tudo o que ela quer é beber mais, o suficiente para acabar de vez com seu bom humor. Depois de esvaziar a xícara, ela explode novamente. Não consegue acreditar que aquele desgraçado não tem a menor vergonha.
Ela continua perguntando por que ele age assim e o que ele poderia saber depois de tudo o que aconteceu. Claire, a dona do bar, a interrompe. Ela diz que Mino já falou demais e deveria parar, principalmente porque ela nem consegue ficar bêbada. Claire pergunta por que ela está correndo atrás de um cara assim se ele é um idiota. Mino não consegue explicar, ela só diz que ele atira do sério. Ele destrói tudo e continua carregando aquela espada como se as regras não significassem nada para ele. Mas aí ela se lembra do momento em que já Ivan deu aquele sorrisinho e pensa em todas as coisas estranhas que ele diz. Ela se lembra de tê-lo avisado para não abusar da sua força quando ele nem sequer entendia o que era o caos, e ele simplesmente respondeu que nenhum deles era humano mesmo. Ela também se lembra do jeito que ele a olhou quando disse que os dois eram diferentes. Esse pensamento a deixa triste. Mino diz que a fez sentir como se ela não fosse nada. Ela conta para Claire que Claire e todos ali têm uma vida difícil. Mas então ele aparece do nada e começa a falar como se soubesse de tudo. Ela se lembra de ter perguntado por que ele estava procurando um pesadelo. A resposta dele foi que ela ainda não entenderia mesmo se ele contasse. Mino reclama que ele sempre a olha como se estivesse lhe dando uma lição. E toda vez que ela vê esse olhar, fica irritada. Claire dá um tapinha leve nela e diz que ela está sendo infantil. Ela diz a Mino para parar de se intrometer e não chegar perto dele novamente. Mino ainda parece querer ir atrás dele, mas Claire avisa que, se ela continuar perto daquele cara, pode morrer de verdade. Isso assusta Mino, que pergunta por que Claire está tão séria. Por que ela morreria? Antes que Claire possa responder, um raio dourado atravessa o bar e para bem na frente dela. É um pássaro dourado usando algo parecido com um capacete, e ele entrega uma carta. A carta é de Carlton Javier, chefe de Northport, endereçada a Mino, dos Guerreiros das Sombras. Ela fica surpresa por ele ter lhe enviado uma carta. Enquanto se pergunta o porquê, uma sensação terrível a invade. De repente, alguém pergunta se ela é a bruxa do massacre. Mino imediatamente pega suas espadas. O nome já a havia irritado antes, mas antes que ela pudesse desenhar o homem agarrou seu braço e a levantou com uma só mão. Ele disse que não se importava com apresentações um tanto rudes, mas que estava ocupado, então deixariam isso para depois. Agora, havia algo que ele precisava que ela fizesse. Enquanto isso, Michal Garnard ainda tenta trabalhar no chifre da besta de 5 chifres, mas seu martelo quebra e ele cai com força, aterrorizado pela alma da besta. Ele exclama que aquela coisa nem deveria estar ali e se pergunta como alguém conseguiria refinar algo assim. Tremendo de medo, ele questiona como alguém no mundo poderia lidar com aquilo. Gib Canville manda ele se mexer e pergunta se ele se esqueceu do que eles estão tentando forjar. Michal diz que esse não é o ponto, mas o protagonista o lembra de que ele prometeu ajudar. Então o monstro ataca novamente e o protagonista diz para ele fazer a sua parte. Michal basicamente diz que isso é impossível. Ele é o único que pode destruir essa coisa com um só golpe. Mesmo assim, ele tenta ajudar, mas todas as ferramentas que usa quebram. Finalmente, ele desiste, dizendo que suas ferramentas não conseguem nem arranhar a superfície e que o chifre está muito além de qualquer coisa que ele possa refinar. Gievon diz que não se trata de nível. Ele cobre os olhos de Michal e começa a falar sobre o primeiro estágio do despertar, a dúvida, o poder de romper com a verdadeira natureza do mundo. Então ele abre os olhos de Michal e explica o segundo estágio, a compreensão do poder de dominar esse mundo fragmentado. Quando Michal olha para aquilo novamente, tudo começa a se mover como gosma. Ele acha que algo está errado, e então a gosma começa a tomar forma. Ele olha em choque, perguntando o que está acontecendo. Pela primeira vez, ele vê o verdadeiro horror do monstro e fica ainda mais abalado. A besta avança sobre ele, e Gievon grita para que ele recue. Michal só consegue encarar, perguntando-se o que é aquilo. Será que essa é mesmo a verdadeira forma de uma besta de 5 chifres? Ele não consegue acreditar que usou suas habilidades tão limitadas com tanta leviandade em algo assim. Ele pensa que isso não pode ser real e olha para a porta como se precisasse acordar. Ele repete para si mesmo que deve ser um sonho. O protagonista o chama, mas depois desiste. Michal sai correndo, gritando por socorro. Mas, assim que chega lá fora, vê todos mortos, revelando suas verdadeiras formas. Ele começa a tremer, e as pessoas do lado de fora, na verdade seus assistentes, perguntam se o gerente assistente já terminou o refinamento. Michal fica ali parado, em completo choque. Ele olha para cima, vê um buraco negro no céu e ouve uma voz chamando de touro, dizendo que ele ainda não tem o direito de ver aquele lugar. A visão quase o enlouquece. Ele só consegue se perguntar como um mundo assim pode existir e como ele foi parar nele. O que ele viu, por um instante, foi o mundo que o protagonista vê o tempo todo em caos. De volta ao interior,
O protagonista ataca a criatura novamente e começa a refinar o chifre à força, dominando facilmente a besta e a imobilizando. Ele sobe em cima dele e se prepara para atacar novamente. O monstro tenta revidar, mas Jaevon inspira fundo e o atinge com um golpe poderoso. Um só golpe é o suficiente. Michal ainda está em pânico, sem entender por que aquilo tinha de acontecer com ele. Depois de um tempo, ele finalmente se acalma e diz que existem coisas neste mundo que permanecem sem sentido, não importa quantas vezes você tente. Um humano como ele, tentando alcançar o talento dos pesadelos ou ultrapassar seus limites naturais, estava fadado ao fracasso desde o início. Michal Garnada admite que talvez tenha ficado velho demais para lidar com uma trompa como essa e diz que deveria ter procurado outra pessoa antes. Então, ele explica que Jaevon veio atrás do gerente da oficina, um pesadelo, mas que esse gerente já tinha ido embora há algum tempo. Michal se desculpa por o único que sobrou ser um humano patético como ele e se pergunta como alguém que nunca construiu uma torre sequer acabou sendo chamado de aprendiz. O protagonista diz que raça não importa. Se Maikao consegue fazer a bainha, isso basta. Então, simplesmente faça. Maikao recusa, dizendo que já tentou mais do que o suficiente. Jaevon responde que ele pode conseguir se tentar 100 milhões de vezes. Maikao quase chora com isso e diz que Jaevon é realmente jovem. Ele diz que pode parecer que nunca tentou, mas tentou sim. Mais do que qualquer um imagina. Ele conta que continuou tentando mesmo enquanto observava, embora não tenha certeza se o menino vai acreditar nele. Naquela época, o ferreiro havia se convencido de que dominava todas as técnicas de forja. Ele tinha certeza de que poderia consertar quase qualquer arma da Torre do Pesadelo com 99% de sucesso. Mas, ao atingir essa marca, um pensamento estranho o atingiu. Talvez ele não estivesse se esforçando para atingir 99% de sucesso. Talvez ele estivesse apenas correndo o máximo que podia para escapar daquela chance de 1% de fracasso. E com isso, sua habilidade já tivesse atingido o limite. Jaevon lhe diz que ele é alguém que trabalhou mais duro do que qualquer outra pessoa. Então ele pergunta se Maikao sabe como funciona o princípio por trás do processamento. Maikao acha a pergunta estranha. Processamento é uma habilidade original dos pesadelos, algo que existe desde o princípio, assim como o fogo ou a água. Como um humano poderia explicar isso? O protagonista diz que a questão é simples. Maikao tem usado a habilidade sem entender o que realmente está fazendo. Isso faz Maikao parar para pensar. Ele diz que o princípio deveria ser simples. Fortaleça o martelo e o cinzel com poder espiritual e, em seguida, envie esse poder para o chifre enquanto o esculpe. Se é só isso, por que outros artesãos não podem usar esse processo? Jaevon diz que é porque eles ainda não aprenderam uma técnica de verdade. Isso finalmente faz Mayaf começar a entender. Se o princípio é realmente tão simples, então mesmo pessoas que não o dominam deveriam ser capazes de imitar pelo menos parte dele. O protagonista diz que está usando essa habilidade sem nem saber o que ela realmente é. E isso confunde todo mundo. Maikao acha difícil de acreditar, dizendo que nenhum ser humano deveria ser capaz de usar uma habilidade sem entender sua essência. Então ele pergunta se o protagonista realmente conhece o princípio por trás do processamento. Ele diz que não, mas que descobriu algo antes. Isso só faz Maikao perguntar o que ele quer dizer. O protagonista toca o chifre com um dedo, e ele começa a se partir na ponta. Então ele pergunta como Maikao acha que está usando o processamento. Ele pede a todos que observem atentamente e digam o que vem. Ele supõe que sejam as partículas se desintegrando, mas ele diz que não é tão simples assim. A verdade é que todo aquele trabalho árduo também fez com que as partículas do mundo parecessem sólidas e fixas para ele. Maikao não consegue acompanhar, então o protagonista explica. Trabalhar duro não é errado, mas depois de tanto esforço, ele não deveria ter percebido? Se ele ainda não consegue depois de todo esse trabalho, então talvez o problema não seja ele. O problema é o mundo. Essa ideia o choca. Ouvir uma criança dizer que o mundo em si está errado parece completamente bizarro. Então ela se lembra do que um pesadelo lhe disse certa vez, que ela continuava falhando porque aquele método era para pesadelos, não para humanos. Quando perguntou qual era o caminho, o pesadelo zombou dela e disse que não tinha motivo para saber. Disseram-lhe para culpar a raça em que nascerá. Como humano, ele jamais poderia ascender acima de um aprendiz, mas Maikao se recusava a aceitar isso. Ele dizia a si mesmo que, se trabalhasse duro o suficiente, poderia se tornar como os pesadelos. De volta ao presente, ele pergunta ao protagonista o que ele deveria fazer. Lutar contra o mundo inteiro? Para ele, este é um mundo justo. O esforço traz resultados proporcionais. Então qual o problema em se acostumar com isso? O protagonista resiste. Como isso é justo se o mundo te engana, fazendo você pensar que não consegue fazer algo quando, na verdade, consegue?
Ele diz a ele que, mesmo sendo velho, ainda pode lutar. Então, diz para ele olhar mais de perto, para parar de confiar no sistema e ver com os próprios olhos. Então ele usa esse poder novamente. É o poder que o protagonista lhe transmitiu. Dentro do chifre, ele vê aquele olho negro novamente. Ao observá-lo, ele se pergunta se é assim que o protagonista sempre viu o mundo. Um ser humano sem habilidades e sem ajuda externa. Um mundo que parece justo, sem falsas esperanças. Para ele, viver assim parece impossível, a menos que alguém seja louco. Então ele se pergunta, será que o protagonista é mesmo insano? Em seguida, ele toca a corneta usando o mesmo poder que Jaevon usou e, desta vez, finalmente faz o que o protagonista queria. Depois disso, ele pergunta se o protagonista vai embora agora. Sim, a resposta é sim. Como a arma está acabada, ele precisa ir embora. Ele acrescenta que o cara pareceu gostar. Se não o tivesse feito, provavelmente o teria devorado. Então o ferreiro pergunta se ele já escolheu um nome para a espada. O protagonista pensa brevemente em chamá-la de porco, mas diz que ainda não se decidiu. Então Makao Garnad pergunta se pode dar um nome diferente. Ele diz que se baseou na linguagem marcial porque soa legal, usando caracteres que significam um ser solitário. O protagonista pergunta se ele basicamente o chamou de lobo solitário, o tipo que protege a matilha mesmo que todos o temam. Makao Garnad diz que é exatamente isso. Para ele, não poderia haver nome melhor para esta espada. Então, ele lhe deseja uma viagem segura. Mas antes que o protagonista possa de fato partir, Makao Garnad o detém. Ele pergunta qual a sua aparência no mundo que o protagonista vê. O protagonista hesita um pouco e então responde que é humano. Makao Garnad percebe isso imediatamente. Ao se lembrar do mundo que o protagonista vê, ele percebe que nunca olha para trás e se pergunta se alguém mais poderia algum dia compreender um mundo tão solitário. Depois de algum tempo, o protagonista pergunta a Mino por que ela continua o seguindo. Ela se faz de inocente e pergunta se ele acha que ela está escondendo algum segredo. Ele pergunta se ela está tramando algo de novo. Isso a faz perguntar como ele sabia. De qualquer forma, ele ainda não encontrou o pesadelo e agora está pensando no que fazer a seguir. Miko o ensinou a encontrá-los. Assim que os encontrar, ele perguntará sobre a árvore miragem e o caminho para o abismo. Mino pergunta por que ele quer isso, e ele pergunta se ela está curiosa sobre seu verdadeiro objetivo. Ele diz que mesmo que de alguma forma consiga chegar ao abismo, não tem planos de voltar. Aqueles que retornam são chamados de homens fortes do abismo, mas ele não será um deles. Isso deixa a garota completamente atonita. Quando ele diz para onde realmente está indo, ela explode e exige saber quem ele pensa que é. Quem ele pensa que é para fazer uma coisa dessa? Que direito ele tem? Ela grita que ele não se importa com o que os outros pensam dele e simplesmente faz o que quer sem se importar com ninguém. O que mais a irrita é que ele parece não considerar as pessoas ali como humanas. Ela lhe diz que ela e os outros também são humanos. Ela pode não ser tão forte ou durona quanto ele, mas ainda assim é humana. Ela está quase chorando quando diz isso, mas ele continua olhando para ela com a mesma expressão de pena. Então ele se lembra de quando ela disse que, mesmo se morresse, morreria no presente e jamais retornaria ao passado. Ele também se lembra de Miko Garnad, aos poucos, começa a entender o que a garota realmente quer dizer. Ele percebe que alguém está falando com ela por telepatia, dizendo-lhe para não se deter em pensamentos inúteis. Se ela quebrar a promessa, a vida da velha será tirada. Então ela precisa traí-o até lá com suas palavras. Ele percebe que algo está errado. Agora ele entende tudo claramente. Eles têm um refém e estão atrás dele. Ele percebe que são os homens escondidos no beco do outro lado da rua. Por um instante, ele se pergunta se deveria intervir e salvar o refém, mas não vê motivo para isso. Para ele, salvar pessoas não muda nada. A realidade permanece a mesma, e tudo o que ele vê ao seu redor são cadáveres. É por isso que este mundo lhe parece podre. Um lugar governado por números e dados, cheio de pessoas que venderam suas almas por números maiores. Ele acha que deveria se livrar dela e ir em busca do pesadelo. Mas então a garota o chama e o tira desse devaneio, dizendo que, dessa forma, ela não consegue vê-lo como humano. Ela diz que vão se separar ali. Como ela poderia continuar viajando com alguém que persegue um objetivo como esse? Ele não entende nada. Quando ela diz que não se encontrarão novamente, ele se pergunta por que está vendo essa mulher como humana mais uma vez. Esse pensamento pega de surpresa. Enquanto isso, um dos homens no beco diz que a bruxa escapou e ordena que alguém envie o falcão mensageiro, já que trouxeram todos aqueles pesadelos para lá em vão. O protagonista fica surpreso ao saber que há um pesadelo por perto. Se uma dessas coisas estiver com eles,
então ele terá que trocar de roupa primeiro. Ao mesmo tempo, Minnon fica se perguntando como as coisas chegaram a esse ponto. Ela abre a porta do bar e pede desculpas à tia, dizendo que acha que chegou tarde demais. Mas o homem que ameaça diz que ela sabia que isso ia acontecer. Ele a chama de novata, enquanto a dona do bar diz que deveria tê-la impedido antes. A mulher diz que parece que desta vez ela realmente vai morrer por causa dela. Mandam ela calar a boca, e um deles se aproxima dela. Então, o ancião da seita Céu Dourado, o mais velho dos 3 irmãos Jânia, vê a bruxa carniceira entrando sozinha e pergunta o que aconteceu com o acordo deles. Ela o chama de mais burro do que aparenta e pergunta se ele já viu uma bruxa cumprir suas promessas. Sacando suas espadas, ela diz que aquele homem não virá, pois já está a caminho para destruir este mundo. E com isso, ela os ataca a todos. Jânia diz que parece que ela enlouqueceu. Então todos a atacam com suas artes secretas das sombras. Ele diz que ela é chamada de Bruxa da Matança nos campos de caça porque usa uma habilidade que invoca feras para o seu lado, então sugere que vejam se ela consegue fazer o mesmo aqui. Sombras se aproximam da garota e ela precisa se esquivar com afinco para escapar, embora as abata facilmente com suas adagas voadoras. Mas, no instante em que aterrissa, Jane agarra sua espada e desfere um golpe em forma de X contra ela. O golpe é forte, mas ela o bloqueia e é apenas arremessada para trás. Jânia se prepara para atacar novamente. Ele zomba do título dela, dizendo que quem está sendo massacrada agora é ela. Ela pensa que, se estivessem lá fora, as coisas seriam diferentes. Ele diz a ela que instalaram uma barreira à prova de som ao redor do local, para que ninguém do lado de fora saiba o que está acontecendo. Não adianta mais resistir. Ela deveria levá-la até lá agora. Ele diz que ainda não é tarde demais, mas ela o adverte de que as sombras continuarão a segui-lo. Ele diz para ela parar de blefar, pois não há nenhum ramo das sombras dentro do castelo da Górgona. Então, eles agarram a mulher mais velha, quase arrancando seu pescoço, e ele avisa que, quando os guerreiros das sombras descobrirem o que aconteceu, ambos serão aniquilados. Ela se prepara para contra-atacar. Desta vez, ela usa as 7 habilidades secretas de Careta de Cara, a forma Sub-Zero. Suas espadas voam em direção a eles, mas Jânia corta a maioria com um único golpe, como se fosse um truque barato. Ele diz que vai despedaçá-la com as próprias mãos, mas esse gesto exigiu quase tudo o que ela tinha e ela quase desmaiou. Ela não consegue acreditar que é nisso que está pensando agora. Então ela se lembra de quando Jaevon perguntou se ela voltaria ao passado caso tivesse a chance. Agora ela gostaria de poder ter feito isso. Se tivesse seguido aquele homem, talvez tivesse visto como este mundo acaba. Nesse instante, um ataque aéreo surge de fora em direção a Jânia. A arma passa por cima do ombro dela e ele mal consegue impedi-la. Todos ali estão confusos. Então Jaevon entra. Ela diz que detesta esse tipo de situação e pergunta o que ele está fazendo ali. Ela também menciona a destruição do mundo e pergunta se ele veio salvá-la, mas ele apenas diz que as roupas não lhe servem. Ele devolve o pacote e ela fica olhando, sem entender, perguntando se ele realmente veio de tão longe só porque as roupas eram do tamanho errado. Um dos homens o reconhece como o cara com o cristal espectral e diz que isso os poupa do trabalho de caçá-lo. Jaevon observa que eles trouxeram um pesadelo para cá. Então ele pergunta onde está, ou melhor, diz para trazerem o pesadelo até ele. Ele os avisa que é melhor chamarem mais gente, porque esse pequeno grupo não será suficiente. Os outros se perguntam se ele está louco. Eles ouviram dizer que ele já desafiou o castelo e agora parece que os rumores eram verdadeiros. Ele está fora de si. Minnon o adverte para ter cuidado. Eles são adaptadores de 4º estágio e qualquer um nesse nível ou superior é considerado de alta patente, então menosprezá-los é uma má ideia. Jaevon pergunta por que ela está esperando. Ela acha que ele vai perder? Depois de uma pausa, ela diz que não. Pensando melhor, ela realmente não acha que ele vai perder. Jange e os outros o chamam de descarado. Então, avançam sobre ele dizendo que lhe darão uma lição. Jaevon responde com um único movimento, um golpe direto contra eles. Janja fica chocado e, no último segundo, puxa o pescoço para trás para não perdê-lo. Até o protagonista se surpreende com a esquiva. Então, ele se lembra de alguém dizendo que Janja não era um adaptador, enquanto Janja começa a se perguntar se Jaevon é o homem forte do abismo. Jaevon acha que a única coisa que conseguiu escapar até mesmo daquele leve golpe foi a besta de 5 chifres. Isso colocaria um adaptador de 4º estágio em nível semelhante, mas talvez não, já que aquele monstro resistiu a um golpe enquanto esses caras parecem mais fracos. De qualquer forma, não importa. Então eles ouvem alguém gritando de dor.
Mino começa a chamar por Claire. Janji avisa que, se ele atacar novamente, ela não sobreviverá, certo? Mas Claire diz para ele não hesitar e simplesmente atacar. Outro homem a esbofeteia e manda ela calar a boca, a menos que queira mais. Mino diz para ela aguentar firme. Eles a salvarão em breve. Então ela pergunta a Jaevon se ele pode fazer isso. Ele pergunta por que ela está perguntando isso. Ele veio até ali para encontrar um pesadelo e tudo o que precisa fazer é acabar com eles. Reféns ou inimigos, não faz diferença. Mas a garota diz que Claire é humana e implora para que ele não faça isso. Isso faz lembrar dos sorrisos de todos e também da tristeza dela. Algo dentro dele se transforma. Ao olhar para todos com sua verdadeira visão, todos parecem cadáveres. Claire, ainda no chão, pergunta por que ele está hesitando e ordena que ele ataque. Aos olhos dele, todos já estão mortos, mas ela começa a parecer viva novamente enquanto continua a incitar que ele ataque agora. Isso só o enfurece ainda mais. Então ele ataca e abre um enorme buraco no meio do prédio. As pessoas do lado de fora imediatamente se perguntam o que acabou de acontecer. Carlton Javier parece saber exatamente o que é. Ele ordena que todos entrem imediatamente. Lá dentro, um dos subchefes da gangue diz que a situação é grave. A barreira à prova de som foi rompida, e Johnny percebe que eles estão em sérios apuros. Então, Carlton Javier chega e ordena que a área seja cercada. Ele vê Jaevon lá dentro e pergunta o que está acontecendo. O protagonista diz que chegou na hora perfeita. Esses caras quebraram as leis que Carlton tanto ama. Ele não sabe todos os detalhes, mas diz que eles parecem ter infringido a lei de Gorgon, o artigo 276, parágrafo 4, e, além disso, planejavam usar este lugar como ponto de partida para destruir o mundo. O idiota lá atrás tenta dizer que é o Jaevon quem quer aquilo. Carlton Javier os ignora e afirma que, de acordo com a mesma lei, parágrafo 6, ele está fazendo uma prisão de emergência por entrada ilegal em propriedade privada dentro do castelo e por sequestro de um cidadão. Um deles percebe o gesto de Carlton e Johnny grita para todos recuarem. Carlton pergunta se eles realmente acham que podem escapar dele, então usa a prisão de prata, lançando correntes contra eles e prendendo todos. Depois disso, ele saca seu machado enquanto Johnny zomba dele e diz para não fazê-lo rir. Johnny ataca novamente, e os dois se enfrentam de frente. A luta se transforma em uma disputa de força. Carlton se mantém firme, enquanto Johnny começa a tremer sob a pressão da prisão que o prende. Logo, sua espada começa a rachar. Ele salta para trás para atacar novamente, mas Carlton usa a prisão de prata mais uma vez, golpeando repetidamente com as correntes e arrastando-o para o chão. Isso o deixa completamente derrotado, estendido no chão com o machado de Carlton em seu pescoço. Nesse momento, ele se rende. Carlton diz que essa foi a escolha inteligente e o imobiliza completamente, mas Johnny diz que ainda não tinha certeza da inocência de Carlton até agora. Então ele pega uma bomba de fumaça, joga para trás e a fumaça toma conta de todo o lugar. Depois que Johnny escapa, Carlton fica chocado por ter sido forçado a usar a nuvem negra ali. Um dos homens disse que alguém do grupo deles pode ter inalado um pouco da fumaça. Outro chamou de idiota. Disseram para ele manter a máscara no lugar corretamente. Então ele disse para esperar um pouco, pois se ele inalasse apenas um pouco, poderia sobreviver. Nesse momento, outro homem chega, chocado por terem usado nuvem negra sem a permissão do líder da seita. Ele pergunta se a bruxa do massacre é realmente tão valiosa assim. Este é um ancião da seita Céu Dourado, o demônio sexual Rio Solan. Ele pergunta se eles não haviam prometido entregá-la assim que a capturassem, acrescentando que não gosta de ver os mortos. Um deles responde que não foi por causa da bruxa. Silver Prison estava lá. Ele fica surpreso ao ver o cara da corrente lá dentro, e quando confirmam, ele diz que seria ótimo se Carlton também inalasse Black Cloud. Isso sim seria interessante de assistir. Então ele percebe algo, falando com Johnny. Pergunta quem é aquele desgraçado, parado ali como se estivesse sonhando, sem nem usar máscara. Johnny Chun desembainha a espada e desfere um golpe em direção a eles. Todos reagem em choque. Johnny diz que é exatamente isso que ele quer saber. Como ele ainda está bem depois de inalar nuvem negra? Ele diz que nunca ouviram falar de um purista verde sem antena, e nem mesmo um purista verde normal deveria ser capaz de fazer algo assim. Embora a mina esteja em péssimo estado, Johnny Chun conclui que esse deve ser o resto do esquadrão. Eles estão irritando, então desta vez ele decide lutar a sério. Ele ergue sua espada e diz que não queria fazer isso, porque depender de itens é irritante. Mesmo assim, ele crava a lâmina no chão e usa a dignidade de Michael Garnod. Todos ficam atonitos,
pois reconhecem um som como o rugido da besta de 5 chifres. Esse rugido não cauteia a maioria deles instantaneamente. Então Jaevon ataca Janji e o demônio sexual, que entra em pânico e pergunta que tipo de monstro é aquele, dizendo a Janja para lidar com ele. Em seguida, ele se vira e foge, e Janji odeia isso. Ele olha também para Janeon e Janion. Os dois já estão arrasados. Não conseguem deixar de se perguntar por que tudo teve que terminar assim. Janion diz que é uma maneira de ele ainda ser útil,